Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Shinigami em Fairy Tail. Capítulo 251. Ponto de vista de Adam C. Continuei a desviar dos ataques deles, lentamente saindo do Seireitei a cada esquiva e defesa. Eu tinha forte sensação de que, uma vez que eu os forçasse a revelar seu verdadeiro poder, as baixas colaterais superariam a quantidade de vidas que eu estava tentando salvar. E esse era um resultado que eu pretendia evitar. Havia também o fato de que eu precisava de algum espaço livre caso eu precisasse usar meu Bankai. Até agora, não achei que o nível de força deles justificasse o uso do meu Bankai. Dito isso, ainda tinha que ver tudo que eles tinham guardado, então quem sabe? Você está nos tirando da Seireitei, observou Askin, com a voz cheia de diversão e um toque de cautela. Ele era bem observador e resiliente. Embora fosse verdade que eu não consegui cortar sua cabeça, eu ainda consegui cortar sua garganta bem fundo, e ainda assim, ele se curou como se nada tivesse acontecido. Eu tinha a sensação de que ele seria difícil de matar, como uma barata. Não vou te matar, corrigi-lo, desviando de outro golpe de Gerard com minha Zanpakuto. Só estou mudando o cenário. Dos quatro, Gerard parecia o menos impressionante do grupo. Sua destreza em combate corpo a corpo era louvável, e ele não tinha medo de me encarar de frente, na verdade. Ele estava ansioso para me encarar de frente, mas comparado aos outros, seu poder deixava muito a desejar. Eu tinha quase certeza de que a habilidade que ele ainda não havia demonstrado compensaria esse problema, mas eu estava cauteloso em ver essa habilidade. Pelo menos enquanto eu ainda estivesse dentro das fronteiras da Seireitei. Eu tinha a sensação de que sua habilidade seria tão alta e chamativa quanto ele. Como se estivesse lendo meus pensamentos, a risada estrondosa de Gerard ecoou pelo ar enquanto ele balançava sua grande espada em minha direção, apenas para ser desviada mais uma vez. Ele me lembrou, alguém, agora que penso nisso. Eu ri percebendo quem Gerard me lembrava. Natsu, mas loiro, e um pouco menos estúpido. Do que você está rindo? Gerard sorriu, correndo atrás de mim. Piada interna, eu disse, oferecendo a ele um sorriso que continha mais provocação do que informação. Elaborar serviria apenas para me distrair ainda mais, e distrações em batalha podem ser tão fatais quanto um golpe direto. Falando sobre golpes fatais. Embora fosse verdade que eu estava ditando o ritmo dessa luta, tendo até agora controle completo sobre o que estava acontecendo, eu sabia que suas habilidades eram, tecnicamente capazes de me matar, pelo menos as duas que eu tinha descoberto até agora. Projéteis indefensáveis do Lily Barro. E o veneno de Askin-Nak, ou peçonha, ou doença, ou seja lá o que for, eu não tinha certeza do que exatamente ele queria, eu ainda estava trabalhando nos detalhes. Eu só sabia que seu truque me deixava doente, e que mesmo com minhas habilidades de cura, que superavam em muitas de Unohana, estava fora do meu alcance curar o que quer que ele fizesse, me deixando com apenas duas opções viáveis para sua habilidade. Uma, substituição completa. Como eu havia feito com meu sangue antes, substituindo até a última gota dele para me livrar do veneno dele. 2, morte controlada. Eu suspirei. Duas habilidades de 4, e até agora, todas elas eram, surpreendentemente letais. Eu não era um homem de apostas, de forma alguma, mas eu estava apostando que as outras duas tinham habilidades letais similares. Sorri interiormente, desviando de 3 ataques simultâneos. Sobre isso, o processo da Nintendo esperando para acontecer, também conhecido como a mão grande, ainda não tinha feito nada contra mim. Até agora, tudo o que ele fez foi me seguir mantendo distância, perto o suficiente para atacar se quiser, longe o suficiente para não estar no meu alcance direto. Foi uma abordagem bastante passiva, considerando que eu o cortei ao meio no começo da luta. Parece que finalmente estamos longe o suficiente dos outros, eu disse, parando no meio do caminho. Gerard também parou, sua grande espada mergulhando levemente enquanto ele avaliava a situação com uma estranha mistura de diversão e cautela. Seus olhos tinham o brilho de um guerreiro que saboreava o desafio, mesmo que sua postura sugerisse prontidão para a escalada iminente. Longe o suficiente? Ele ecoou, uma sobrancelha erguida em questionamento. Isso significa que você finalmente vai revidar? Você poderia dizer isso, respondi, movendo minha cabeça para a direita para desviar de um dos chutes do Lily Barro. Rude, estamos conversando aqui. Lily Barro estreitou os olhos, sua forma brilhando enquanto ele se reposicionava para um melhor ponto de vista. Minhas desculpas pela interrupção, ele disse, embora seu tom sugerisse qualquer coisa, menos remorso. Seu próximo tiro foi mais lento, deliberado, como se tentasse me provocar. Desculpas aceitas, respondi, lançando-lhe um olhar indiferente. Então, você está pronto para... As palavras de Gerard foram interrompidas abruptamente quando sua cabeça voou do corpo e atingiu o chão com um baque nauseante. Então, o que você pode fazer, grandão? Fiquei na frente dele enquanto seu corpo caía no chão, minha espada pingando seu sangue. Nada mal, elogiou Gerard, brandindo sua espada em minha direção, sua cabeça já completamente regenerada quando nossas lâminas se chocaram. Ele não se curou, isso foi algo diferente. Então, qual é o seu poder? Perguntei, pensando que, dada a sua personalidade, ele poderia responder à minha pergunta. Gerard sorriu para mim, balançando sua lâmina mais uma vez enquanto eu desviava de seu ataque e do ataque de Lily Barro. Você pergunta qual é meu poder? Bem, deixe-me responder a essa pergunta. Eu tenho o poder de manifestar milagres em realidade. Quanto mais difícil eles ocorrerem, mais provável é que aconteçam. Milagres. Surpreendentemente não é mortal, apenas irritante de lidar. Dito isso, eu estava ficando animado, parece que esses caras são fortes o suficiente para eu testar meus poderes. Milagres funcionam com probabilidade, respondi com um sorriso selvagem. Vou ter que fazer suas chances serem 0 absoluto. A risada de Gerard ecoou pelo campo de batalha, como se minha declaração fosse a piada mais divertida que ele tinha ouvido em eras. Chance 0 absoluta de um milagre, você disse? Ele berrou, sua voz soando com a confiança de um homem que acreditava ser invencível. Eu aceito seu desafio.
Sorrindo, eu me movi para frente, chutando na cabeça, antes de cair na frente do Senhor Mão, socando em seu único olho no meio da palma da mão, atirando para longe. Era hora de ver o que essa aberração da natureza poderia fazer. E eu descobri, enquanto meu braço se contorcia em uma bagunça sangrenta, se despedaçando além do reconhecimento, me forçando a cortá-lo imediatamente, antes que sua habilidade se espalhasse por todo o meu corpo. Aquela coisa tomou controle do meu braço, eu assobiei, regenerando meu braço completamente. Foi só por um momento, mas durante meu ataque, senti algo entrar no meu braço. 3 habilidades letais de 4. Matar. Você Pirnida sibilou, como se estivesse lutando para falar. Acho que eles não te recrutaram por sua inteligência, respondi dando um passo à frente. Solte, Zanryuzuki. Agora eu tinha uma ideia bem sólida do que eles eram capazes, o que significava que era hora de lidar com eles adequadamente. Depois disso, Ivasha. Capítulo 252. Ponto de vista de Adam C. Soltando meu Shikai, eu me movi para frente, ignorando os esforços de Lily e Gerard para ficar no meu caminho, antes de cortar Pirnida em vários pedaços. Usando a do hashtag 33. Sokatsui para queimar seus restos mortais em cinzas. Então, quando Gerard foi movido para se envolver mais uma vez, eu aparei seu ataque inicial, cortando sua lâmina, cortando-o em 2, depois 4, depois 8, depois 16 pedaços, antes de distorcer o espaço ao redor, obliterando seus restos mortais também em uma explosão de sangue. Você é o próximo, sorri, virando meu olhar para Lily, que antes que pudesse fazer qualquer coisa, já estava empalado pela minha lâmina, bem através de sua tatuagem de retículo. Sua culpa por pintar uma marca, acrescentei, antes de decapitá-lo, em um único movimento. Puta merda, Askin murmurou numa mistura de admiração e terror tão vívida que quase acreditei nele. Então eu não os matei, hein? Eu ri soltando um suspiro. Eu imaginei isso. Assim que eu disse isso, a sombra de Pirnida surgiu acima de mim, enquanto ele descia em minha direção, tentando me atacar. Seu corpo quase completamente reformado e contorcido em uma massa morfa, se contorcendo em uma desordem frenética que demonstrava clara raiva. Do seu lado, as partículas da essência dispersa de Gerard começaram a se unir mais uma vez. O próprio ar ficando mais espesso enquanto ele forjava sua existência com pura força de vontade, um verdadeiro milagre. E por último, mas não menos importante, Lily Barro, embora sem cabeça, permaneceu ereto. Sua cabeça crescendo novamente a partir da luz estranha que parecia emanar de seu pescoço. Você também se regenera como eles? Perguntei a Askin. Askin, ainda segurando a distância entre nós com aquele ar peculiarmente cauteloso, ofereceu um sorriso que era só dentes e nenhum humor. Bem, eu não diria regenerar. Ele falou lentamente, sua voz pesada com cautela e algo quase como respeito. Mas sobreviver é meio que minha praia. Sobrevivendo. Eu me pergunto o que ele quer dizer exatamente. Acho que vou descobrir em breve. Enquanto isso, como lidar com esses 3? Estou começando a achar que usar meu Bankai pode ser a melhor opção, mas eu realmente quero evitar usá-lo antes de Ivasha. Tenho alguns truques novos que quero manter escondidos dele antes que chegue a hora. Não posso revelar todas as minhas cartas ainda, mas o problema ainda permanecia. Quanto mais eu demorava lidando com eles, mais tempo Ivasha tinha para completar seu plano, e isso não era algo que eu queria. Acho que poderia usá-los como treino. Você não conseguirá fazer nada, a menos que use seu Bankai, Lily Barro provocou, sua voz agora totalmente restaurada enquanto sua cabeça terminava de se regenerar. Seus olhos se fixaram nos meus com uma segurança que era irritante. Você sabe que é verdade. Inclinei minha cabeça levemente, permitindo-me um sorriso irônico. Talvez, eu disse, reconhecendo a possibilidade com uma indiferença indiferente. Ou talvez eu tenha me segurado todo esse tempo. Com um sorriso, parei de segurar meu poder a um nível que outros pudessem sentir, liberando meu poder com uma onda de Reiatsu. Não consigo mais sentir sua pressão espiritual. Gerard murmurou confuso. Ah bem, não importa. Eu me pergunto, se um milagre acontece repetidamente ainda é um milagre? Eu perguntei, cortando-o ao meio mais uma vez. Eu acho que nós vamos descobrir, não é? Os olhos de Lily Barro se arregalaram por uma fração de segundo, o único sinal de sua compostura rachando antes que ele se recuperasse, o sorriso retornando como se estivesse esculpido em pedra. Teoria interessante, ele respondeu, imperturbável enquanto Gerard começava a se recompor atrás dele. Mas um milagre em qualquer outra frequência ainda é divino, algo que você nunca entenderá. Com isso, Lily deu um tiro, no qual aproveitei a oportunidade para testar o quão imbloqueáveis seus ataques realmente eram, dobrando o espaço entre nós, para ver se eu conseguia redirecionar seu ataque. Infelizmente, parecia que eles eram praticamente impossíveis de bloquear, visto que apesar de dobrar o espaço, seu tiro tinha perfurado meu peito como se nada estivesse em seu caminho. Você não pode bloquear meu poder. O eixo X, disse Lily com um balançar de cabeça quase compassivo. É a arma definitiva, um privilégio divino concedido a mim, como executor do nosso Deus. Sangue escorreu do meu peito enquanto uma risada suave escapou dos meus lábios. Bom para você. De todos aqui, ele era o único que poderia realmente me machucar, se eu deixasse, é claro. Gerard, Askin e Pirnida não conseguiam furar minhas defesas espaciais, o que significa que eles não poderiam me machucar, mesmo se eu ficasse parado na frente deles. Mas eu tinha que desviar. Mate, você. Pirnida gritou, sua forma distorcida se expandindo e contraindo grotescamente enquanto lançava suas fibras nervosas em minha direção. Deixei que elas atingissem minha barreira espacial, enquanto Gerard, agora completamente reformado, pairava sobre nós, alguns centímetros mais alto. Voltei minha atenção para Pirnida momentaneamente, observando com distanciamento clínico enquanto os nervos tentavam penetrar a distorção ao meu redor, apenas para se desintegrarem com o contato. Que habilidade nojenta. Bem, hora de cortar e cortar.
Até não conseguir mais ficar de pé, respondi, avançando dessa vez em direção a Askin, que estava observando de uma distância segura. Até agora. Por mais divertido que ele fosse, sua hora havia chegado. Volstandig, Ashen. Askin gritou, enquanto pulava para trás, um par de asas se abrindo atrás dele com um brilho roxo radiante que iluminou o campo de batalha, aumentando sua pressão espiritual significativamente. Oh, você está vindo atrás de mim agora? Isso é bastante lisonjeiro, mas acho que você descobrirá que não sou tão fácil de lidar quanto você pode supor. Sou um covarde, sim, mas um que é muito difícil de matar. Se eu tivesse que adivinhar, isso provavelmente era o equivalente a um Quincy Bankai, o que significa que os outros 3 ainda não tinham mostrado todo o seu poder. Presente vereis. Askin declarou enquanto o ar ao nosso redor se distorcia em uma cúpula roxa, encapsulando o espaço onde estávamos por quilômetros ao redor. Imediatamente a própria atmosfera dentro dela se tornou tóxica. Cada respiração doía. Bastante. Eu podia sentir o veneno correndo em minhas veias. Você ficará feliz em saber. Você me levou para longe o suficiente para que isso não prenda outros. Askin continuou com um sorriso. Sua confiança beirando a arrogância enquanto ele me observava. Mas agora, preso aqui comigo, você morrerá da minha Gift Ball Deluxe. Lentamente e dolorosamente, é uma grande honra na verdade. Eu cambaleei, um ato que pareceu excitar Askin visivelmente. Te peguei. Com isso, comecei a estalar meu pescoço. Você não é afetado? Askin vacilou, a certeza em sua voz derretendo em descrença. Mas como? Nenhum ser vivo pode resistir ao meu dom Bereis. Seres vivos, interrompi friamente, encontrando seu olhar com um sorriso predatório. Aí está seu erro de cálculo. Meu corpo estava envenenado, sim, mas eu havia cessado todas as funções dele, deixando nada além de pressão espiritual, tornando seu veneno inútil. Em suma, eu estava manipulando o meu próprio corpo através de Zanryuzuki. Posso ver uma queda no desempenho, mas estimei que minha eficiência cairia em torno de 15%, o que não seria o suficiente para dar a eles uma vantagem. Enquanto Askin observava, seu rosto se contorceu de apreensão, claramente esperando que o veneno de seu dom Bereis me aleijasse, que trouxesse um fim lento e tortuoso para mim. Eu simplesmente sorri, caminhando em sua direção, como se nada tivesse acontecido. Você está blefando, Askin murmurou, dando um único passo para trás, tentando se distanciar de mim. Mas minha lâmina foi mais rápida, cortando seu pescoço e espalhando sangue pelo chão. Sobreviva a isso, levantei minha bota e bati com força em sua cabeça decepada, esmagando sua cabeça sob meu calcanhar com um estalo retumbante ecoando pelo lugar, enquanto seu crânio se despedaçava e o cérebro se espalhava no chão. Se você me perguntar, ele não pareceu muito bom em sobreviver. Mas quem sou eu para julgar? Assim, parente. Pirnida sibilou. Parece que, dos 4, ele era o mais fácil de matar, mas só para ter certeza, deixe-me destruir seu corpo. Sem perder tempo, esfaqueei seu corpo com Zanryuzuki, criando um buraco negro em miniatura, consumindo sua carne e osso, sem deixar vestígios de sua existência para trás, como se ele nunca tivesse estado lá. Então, quem é o próximo? Virei-me com lentidão deliberada, meus olhos percorrendo as figuras restantes. Capítulo 253. Adam C. Ponto de vista. Matar Askin foi mais fácil do que eu pensava, visto que ele me dava vibrações de barata. Era difícil de matar e tudo, mas uma parte de mim suspeitava que ele era o elo mais fraco do seu grupo em termos de mortalidade, isso e o fato, que meus olhos que tudo veem podiam vê-lo. Os outros, no entanto, pareciam mais imortais. Pirnida, Geraldo e Lily. Faltam mais 3. Então, quem é o próximo? Virei-me com lentidão deliberada, meus olhos percorrendo os competidores restantes. Pirnida foi o primeiro a se mover, o movimento de seus dedos revelando uma ânsia, ou talvez nervosismo, que desmentia sua aparência ilegível. Eu vou te matar. Seus nervos se estenderam para fora de seu corpo como fios de marionete grotescos, visando me enredar em seu aperto mortal. Mas a velocidade era minha aliada e eu desviei com a graça de um dançarino, sentindo o ar mudar onde eu estava. Você poderia tentar, provoquei, mantendo o tom leve, quase entediado enquanto os nervos atingiam minha barreira espacial. Algo havia mudado. A fala de Pirnida havia melhorado significativamente e não apenas isso. Seus ataques estavam penetrando mais profundamente na minha barreira. Não o suficiente para justificar preocupação imediata, mas o suficiente para mostrar que ele estava de alguma forma contornando minhas defesas. Não, ele estava se adaptando a elas. Uma risada escapou dos meus lábios, uma ponta de diversão genuína colorindo o som. Bem, isso é novo, comentei casualmente, mantendo meu olhar fixo em Pirnida. Aprendendo no trabalho, não é? Os nervos de Pirnida se contorciam no ar. A abominação não respondeu com palavras dessa vez. Em vez disso, lançou outra barragem de nervos, cada uma mais rápida e precisa que a anterior, atingindo mais profundamente minha barreira. Eu disse que te mataria e te matarei. Outra mudança, e bem no meio de um confronto. Uma mudança maior ainda. Não havia dúvidas, essa mãozinha estava se adaptando. Dependendo de como sua adaptabilidade funcionasse, as coisas poderiam ficar feias para mim, muito feias, ou seja, quanto mais eu deixasse aquela coisa viver, maiores seriam minhas chances de realmente perder essa luta. Eu estava trabalhando em suposições aqui, e muitos, e se. Mas se o truque dele fosse realmente adaptação, meu melhor curso de ação era eliminar Pirnida com um único golpe devastador. Obliterar seu corpo completamente não deixaria espaço para adaptação, evolução ou regeneração, e eu tinha que fazer isso sem meu Bankai, para manter meus trunfos escondidos. Com um sorriso predatório, dei um passo à frente, sentindo a antecipação crescer dentro de mim como um inferno furioso. Você quer me matar? Então chegue mais perto, acenei com um dedo provocador. Estou bem aqui. Gerard, que estava observando até agora, riu. Que confiança, ele explodiu, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Falo com você mais tarde, eu disse, atirando para longe com um golpe da minha lâmina.
Pirnida reagiu quase instantaneamente, lançando-se contra mim com uma velocidade incrível. Eu podia ver cada minuto de ajuste em sua forma, a maneira como ele aprimorava sua abordagem a cada segundo que passava. Um testamento aterrorizante de sua capacidade de evolução. Seus nervos dançavam descontroladamente no ar, criando ataques mortais destinados apenas a mim. Nesse ritmo, ele logo ultrapassaria meu infinito. Eu sorri, apertando meu punho em volta do punho de Zanryuzuki. Eu realmente queria guardar esse ataque para seu rei, mas vendo que já estou guardando meu Bankai, eu poderia muito bem usar algumas das minhas outras ferramentas, certo? Minhas palavras pareceram perturbar a fera, ou talvez tenha sido a mudança repentina na minha pressão espiritual. Os nervos se contraíram mais erraticamente agora, como se sentissem o perigo que os aguardava. Fechei meus olhos por um breve momento, permitindo que meus sentidos compreendessem completamente minha técnica. Big Bang. O silêncio que se seguiu foi curto, um mero precursor do rugido ensurdecedor e tumultuado que irrompeu do espaço diante de mim enquanto a realidade parecia se distorcer, se curvar e se torcer como se não conseguisse suportar o peso do poder que eu liberei, criando uma explosão avassaladora que consumiu Pirnidas e tudo mais em sua vizinhança imediata. Foi um evento cataclísmico em miniatura, uma singularidade concentrada de força destrutiva que não deixou chance de adaptação ou regeneração. São 2 de 4, eu disse, enquanto a explosão morria, o campo de batalha envolto em uma nuvem de poeira e detritos. Quem quer ser o próximo? Os outros 2 saíram do alcance antes que a explosão pudesse engolfá-los, porque sabiam que se tivessem sido atingidos por ela junto com um amigo, teriam morrido. Lily, Gerard sorriu, animado. Eu sei, reconheceu Lily. Vamos nos apressar, eu disse, começando a andar em direção a eles. Tem um rei para matar e uma garota para beijar. Volstandig. Gerard e Lily gritaram em uníssono, suas vozes cortando o ar empoeirado com uma autoridade divina que imediatamente alterou a dinâmica do campo de batalha. Luz irrompeu de seus corpos, envolvendo-os em um brilho ofuscante que revelava seu verdadeiro poder. Asas brotaram de suas costas, cada uma manifestação de suas habilidades transcendentais. Talvez eu tenha que usar essa habilidade novamente. Pode vir. Ainda não terminei, Lily sibilou, abrindo seus olhos tatuados, que permaneceram fechados até agora, seu poder aumentando mais uma vez, exponencialmente, enquanto seu corpo começava a se transformar em algo semelhante a um anjo biblicamente preciso. Sua forma se alongou, seus membros se esticaram até que ele se elevou acima de mim como uma sentinela do julgamento. Sabe, só porque eu matei seu amigo esquisito, não significa que você tem que cumprir o papel dele, respondi, com uma risada escapando dos meus lábios. Gerard, enorme e imponente, riu do meu desafio. Você fala como se já tivesse vencido. Eu sorri, o sorriso de alguém que andou pelo fogo do inferno e saiu ileso. E você age como se nunca tivesse enfrentado a derrota. Hora de matar os 2 últimos e ir para o prato principal. Ivasha. Capítulo 254. Ponto de vista de Adam C. 2 já foram, faltam mais 2. Os 2 mais difíceis. Havia algo neles que não me agradou, assim como com Pirnidas. A diferença era que eu não tinha dado a Pirnidas a chance de se tornar difícil de lidar. Se eu tivesse deixado a luta continuar, ele provavelmente teria se tornado um pesadelo para lidar. Apesar disso, o ponto ainda estava de pé. Tanto Lily Barro quanto Gerard Valkyrie seriam um pouco mais difíceis de lidar do que os 2 últimos. Antes disso, porém, preciso me livrar do veneno de Askin, só por precaução. Com um sorriso torto no rosto, levantei minha lâmina até meus pulsos e os cortei, liberando o sangue tóxico que estava correndo em minhas veias até agora. Por um momento, observei enquanto ele se derramava no chão, antes de voltar meu olhar para eles. Que gentileza sua esperar. Os olhos de Lily Barro brilharam de fúria enquanto ele erguia suas asas, disparando uma saraivada de tiros rápidos em mim. Sua expressão se contorceu em uma de piedade zombeteira. Você profanaria sua própria carne na presença do próprio mensageiro de Deus? Você está além da salvação, idiota. Eu bufei, desviando de seus tiros. Por mais fácil que fosse desviar de seus ataques, eu tinha que dar crédito a ele, seu poder era bem mortal. Não se esqueça de mim. Gerard riu, movendo-se atrás de mim enquanto balançava sua espada, cortando o ar com uma força que ameaçava dividir o próprio mundo espiritual. Dei um pulo para trás, desviando do golpe por um fio de cabelo, meus pés agitando a terra enquanto eu colocava alguma distância entre nós. O poder deles aumentou muito. Curando meus pulsos, eu me lancei em direção a Gerard com um único passo rápido, evitando seu golpe afiado de espada enquanto eu me abaixava e rolava antes de girar no chão, trazendo minha espada para baixo, cortando seu torso, separando-o em 2 pedaços mais uma vez. Sangue jorrou do ferimento e ele caiu no chão com um baque. Que porra é essa? Murmurei, meus olhos se arregalando em descrença enquanto olhava para uma pequena cruz prateada brilhando no centro do ferimento de Gerard. Recuei, desviando de um dos chutes do Lily Barro que atravessou o espaço onde eu estava um momento antes. Pecador insolente, Lily gritou, descendo em minha direção como um anjo vingador, suas asas lançando uma sombra sobre mim. Pela autoridade que me foi concedida, serei seu carrasco. Eu ri, ignorando-o. Um núcleo de merda. Claro, não é de se espantar que ele continue se regenerando. Eu literalmente não estou causando dano algum. Enquanto o núcleo permanecer, estou apenas perdendo meu tempo, hahaha. Milagres, uma ova, eu sabia que o poder dele tinha que ter um truque. Caso contrário, eles teriam invadido esse lugar há muito tempo, deixando sozinho. Só porque você sabe como meu poder funciona, não significa que você pode me parar. Gerard sorriu levantando-se do chão mais uma vez, seu corpo milagrosamente se recompondo em volta da cruz brilhante. Eu sou invencível enquanto eu carregar sua vontade. Pois eu sou um milagre, minha forma é um testamento da providência divina. Invencível? Não.
Sou um pouco chato de lidar na melhor das hipóteses. Agora que sei o truque dele, isso vai acabar muito rápido para ele. Distorcendo o espaço ao nosso redor, eu me teletransportei para trás de Gerard, segurando minha lâmina firmemente. Cometa. Com a invocação daquela única palavra, minha espada se banhou em um brilho luminescente, como se tivesse absorvido o brilho de uma estrela. Então, com um único movimento, eu balancei com toda a minha força, mirando não na carne de Gerard, mas no próprio coração de sua imortalidade, seu núcleo, cortando-o em dois, desta vez, permanentemente. Os olhos de Gerard se arregalaram em choque, um suspiro silencioso escapou do fundo de sua garganta. Cometa era uma técnica muito simples, era a amplificação absoluta do poder básico da minha Zanpakuto, cortando o espaço, mas em sua forma máxima, cortando a própria existência. Lily Barro assistiu horrorizada enquanto a cruz que era a fonte dos milagres de Gerard se desfez em 2 pedaços limpos, caindo no chão com um som delicado demais para a magnitude de sua destruição. O milagre, privado de sua âncora divina, começou a se desintegrar, incapaz de manter sua forma corpórea por mais tempo. Então, que tal você me poupar algum tempo e me dizer como te matar? Sorri para Lily, cujo ar habitual de arrogância havia evaporado em uma fina névoa de raiva e incerteza. O rosto de Lily Barro se contorceu de raiva, as penas de suas asas antes imaculadas se agitando na tensão crescente. Você ousa zombar dos mensageiros de sua luz? Você é apenas um mortal, encharcado em pecado e cego para a majestade acima. Ele estava realmente chupando Ivasha. Você está certo, não é divertido se você me disser. Eu disse, me movendo atrás dele, cortando sua garganta. Mas em vez de cortá-lo, minha lâmina o atravessou, como se ele nem estivesse ali. Um lampejo momentâneo de confusão passou pelo meu rosto, mas foi rapidamente substituído por um sorriso malicioso. Esse foi mais um truque, mais uma camada a ser descascada nessa luta. Eu sabia que os poderes dele eram similares aos meus, de alguma forma, mas ao mesmo tempo eles eram fundamentalmente diferentes. Meu poder ignorava a maioria das defesas, porque eu dobrava o espaço à minha vontade. No caso dele, parecia mais que o espaço não existia para ele. Vamos testar algumas coisas. Cometa, sussurrei novamente, o brilho luminoso envolvendo meu Zanpakuto mais uma vez. Mas dessa vez balancei em um arco amplo, criando um crescente arrebatador de energia radiante que correu em direção a Lily, passando direto por ele. Seus ataques não têm sentido, Lily cuspiu, sua voz uma mistura de escárnio e talvez, uma pitada de desespero. Você não pode prejudicar aquilo que transcendeu o próprio conceito de mortalidade, pois eu sou seu mensageiro. Ignorando seus discursos habituais, concentrei-me no que tinha aprendido com meu último ataque. Como tinha sido tão ineficaz quanto qualquer outro ataque que eu tinha jogado em seu caminho até agora, mas, diferentemente dos meus outros ataques, Come tinha me dado um pouco de insight. Come foi projetado para cortar a própria existência, para cortar qualquer coisa que existisse entre mim e minha lâmina. No entanto, Lily Barro não foi ferido pelo meu ataque, o que significa que ele era realmente intangível, ou sua existência estava ligada a um plano além deste. Resumidamente, eu não tinha como derrotá-lo, a menos que usasse meu Bankai. Eu ri, o som cortando o ar, pesado de ironia. Eu realmente queria matar todos eles sem meu Bankai. Um mensageiro que não pode ser tocado, eu ri, olhando para meu Zanpakuto, como se estivesse compartilhando uma piada particular com ele. Vamos entregar uma mensagem nossa, certo? Os olhos de Lily se estreitaram, percebendo a mudança sutil na minha postura. O ar ao redor de nós ficou tenso quando levantei minha Zanpakuto bem alto, o zumbido do meu poder carregando a atmosfera com uma antecipação elétrica. Bankai, sussurrei, uma palavra pesada com finalidade. O mundo pareceu prender a respiração. O próprio tecido da realidade ficou tenso como se estivesse se preparando para o impacto da minha declaração. Em um instante, os céus escureceram, as estrelas acima piscando uma a uma até que ficamos sob um dossel de escuridão impossível. Muriokusho, o que você fez? Lily exigiu. Eu sorri, estalando meu pescoço enquanto minha lâmina se dissipava no vazio. Graças ao meu treinamento no inferno, agora eu era capaz de invocar o Abyssal Void ao liberar meu Bankai, tornando as coisas mais fáceis de lidar. Então, essa escuridão ao nosso redor não era meramente a ausência de luz, ou um efeito do meu poder alterando o clima. Não era a ausência de espaço, de vida, de poder, de tudo, um vazio onde a própria existência veio para morrer. E no centro dessa extensão de nada estava Lily, sua forma agora tangivelmente visível como se ele fosse a única coisa restante em um universo engolido pelo esquecimento. Parece, eu disse, minha voz estranhamente ressonante no vácuo, que sua transcendência tem limites, afinal. Os olhos de Lily se arregalaram quando ele finalmente entendeu a gravidade de sua situação. Sua aura autoconfiante, antes intocável, agora tremia. Normalmente eu faria um discurso sobre nada sobreviver neste vazio. Eu ri estalando os dedos, ordenando que o vazio consumisse Lily. Infelizmente estou com uma agenda apertada. O abismo respondeu ao meu comando com uma fome que era palpável mesmo na ausência de tudo. Ele avançou, gavinhas de nada alcançando Lily com uma voracidade silenciosa. Lily, a autoproclamada mensageira de Deus, agora parecia mais um animal encurralado do que um emissário do divino. Não, isso não pode ser. Eu sou seu mensageiro, seu carrasco. Eu não posso falhar. Lily gaguejou, sua voz traindo o medo que havia se enraizado profundamente dentro dele. Ele se debateu contra o vazio, disparando rajadas de luz cintilante de sua arma em uma tentativa inútil de afastar a escuridão invasora. Mas a luz, como tudo mais, não pode existir dentro do abismo, e seus esforços inúteis se desintegraram no vazio, assim como ele. Agora, tudo que restava era Ivasha. Capítulo 255.
Ponto de vista de Adam C. Quando selei meu Bankai mais uma vez, não pude deixar de me sentir desapontado. Eu realmente queria matar Lily sem usar meu Bankai, mas, infelizmente, seria impossível. Minhas habilidades no meu estado Shikai simplesmente não eram adequadas para a tarefa. Não consegui me concentrar na minha irritação por muito tempo, pois o som de palmas chamou minha atenção. Virei-me para ver Ivasha se aproximando com um sorriso inquietante no rosto. Ele parecia exatamente como o velho o havia descrito. De qualquer forma, fiquei feliz que ele me poupou o trabalho de procurá-lo. Ivasha disse, parando. Eu não esperava nada diferente do meu irmão. Obrigado por me poupar o tempo de procurar por você, respondi, apontando minha lâmina para ele. Ivasha riu baixinho, sua voz transmitindo uma calma assustadora enquanto ele estendia os braços. E eu observei incrédulo enquanto ele absorvia a essência dos 4 Quincy que eu tinha acabado de matar, Askin, Pirnida, Gerard e Lily. Para eu destruir este mundo falho, Ivasha declarou, seus olhos fixos nos meus, temo que tenho que destruir você, irmão. Porque somente como um, eu serei capaz de mudar tudo. Ok, sem tempo para brincar, vamos com tudo, desde o começo. Sem conversa, sem bate-papo, nada, apenas vá para a matança e acabe com isso. Bankai, eu disse, minha voz quase um sussurro, mas ela cortou a espessa tensão que pairava no ar ao nosso redor. Muriokusho, que poder maravilhoso, Ivasha elogiou seu sorriso inquietante nunca diminuindo, mesmo quando o ar ao nosso redor vibrava com a liberação do meu Bankai. O poder de Muriokusho, Abyssal Void, começou a apagar o espaço entre nós, distorcendo a própria realidade enquanto buscava anular a existência de tudo dentro de seu domínio, especificamente Ivasha. Ivasha levantou uma sobrancelha, quase em apreciação, enquanto observava as forças destrutivas em jogo. Sua forma permaneceu anormalmente calma. Um poder aterrorizante, de fato, mas, em última análise, fútil contra mim. Com essas palavras, as próprias habilidades de Ivasha começaram a se manifestar com potência aterrorizante, enquanto as sombras começaram a empurrar o vazio de volta. Em instantes, o equilíbrio de poder mudou palpavelmente, o ar engrossando com um aroma de energia escura que parecia anular até mesmo o próprio vazio. Ele havia parado. Vazio abissal. Eu ri, animado com o desafio diante de mim. É mesmo, zombei, girando minha lâmina para intensificar a pressão do vazio. Então vamos testar os limites do seu poder, certo? Ivasha apenas inclinou a cabeça, como se estivesse intrigado com a perspectiva. Suas sombras tremulando em uma brisa não sentida. Como quiser, eu tive que admitir que enquanto eu ficaria feliz se ele tivesse morrido para a técnica agora, eu estava ainda mais feliz que ele não tivesse, pois isso significava que eu poderia realmente ir com tudo. Não decepcione, Ivasha. Eu digo mesmo, irmão, respondeu Ivasha, dando um passo à frente. É rei da alma. Ponto de vista. Na vasta extensão do tempo e do espaço, onde os fios do destino se entrelaçam, eu, sozinho, olhei para o abismo das possibilidades, para o futuro. Meus olhos, antigos e inflexíveis, testemunharam o desenrolar de inúmeras eras, a ascensão e queda de poderes inimagináveis. A morte de Ivasha, meu filho, nas mãos de Ichigo, o protetor implacável, foi um espetáculo gravado nos anais do tempo. No entanto, esse resultado, esse fragmento do destino, não ressoou com a harmonia que eu buscava. Em minha providência divina, eu trouxe um novo farol de esperança, uma criança nascida do cosmos, destinada a romper o tecido do futuro, uma criança imbuída da essência das estrelas e dos sussurros da eternidade. Mas conforme a roda do tempo girava, o caminho que essa criança esculpiu pelo cosmos revelou um futuro ainda mais discordante do que o anterior. Um futuro onde o caos reinava, onde o delicado equilíbrio que eu tão meticulosamente criei oscilava à beira do esquecimento. Eu, que vi o nascimento de galáxias e o sussurro da vida no vazio, não encontro consolo nessas visões. O futuro, antes uma tapeçaria de potencial infinito, agora se aproxima como um prenúncio de desespero. Cada fio, antes vibrante e cheio de promessas, agora tece um conto de tristeza e ruína. Neste momento de revelação, onde o passado, o presente e o futuro convergem, sou compelido a ponderar o impensável. Talvez o ciclo de criação e destruição, a dança sem fim da vida e da morte, seja apenas um esforço fútil. Talvez tenha chegado a hora de silenciar os fios cósmicos, de aquietar as mãos do destino. Sim, parece que chegou a hora do ato final, meu decreto final como rei das almas. Com o coração pesado com o conhecimento do que deve ser feito, resolvo dar um fim a tudo. Esta não é uma decisão nascida de capricho ou desespero, mas uma conclusão necessária para restaurar o equilíbrio cósmico que foi irrevogavelmente perdido. Assim deixo ecoar pelos reinos, dos céus mais altos ao abismo mais profundo. O rei da alma decretou o fim de tudo. O tecido da realidade, a própria essência da existência, será desfeito por minha mão. Neste ato de magnitude incomparável, extinguirei as estrelas, silenciarei as galáxias e dissolverei os laços que mantêm o universo unido. Esta é minha profecia final, meu fardo supremo e o legado que deixo para trás. Um cosmos outrora vibrante e cheio de vida retornará ao vazio de onde veio. Neste ato de aniquilação cósmica, não busco a destruição por si só, mas a restauração de um equilíbrio que foi perdido para sempre. O ciclo deve terminar e de suas cinzas talvez em outro tempo, outra existência, uma nova ordem emergirá, algo melhor, algo digno, algo significativo. Mas por enquanto, tudo deve chegar ao fim. Capítulo 256. Ponto de vista de Adam C. Sorrindo, senti meus dedos apertarem em volta da minha Zanpakuto, seu punho escorregadio de suor, antes de dar um passo à frente com uma explosão de Reiatsu.
atacando Ivasha, fechando a distância entre nós em um piscar de olhos, trazendo minha lâmina para baixo sobre ele. Nossas lâminas se chocaram, o metal ecoando enquanto nós dois lutávamos contra a força um do outro. A força da nossa colisão enviou ondas de choque que ondularam pelo ar e sacudiram o chão sob nossos pés como ondas no mar, ondas que se estenderam até o Seireitei. Ivasha, com aquela calma enervante que parecia ser seu estado permanente de ser, mal piscou enquanto desviava da minha lâmina com um giro brusco do pulso. Eu sorri, um sorriso selvagem dividindo meu rosto, enquanto eu sentia uma onda de euforia bombeando por minhas veias. Era isso, a batalha que eu estava desejando, uma luta onde eu poderia dar tudo de mim. Vamos continuar com isso. As palavras saíram dos meus lábios em um rosnado enquanto eu reunia cada grama de energia da minha alma, canalizando-a através da minha Zanpakuto. Antes de liberá-la em uma onda crescente de energia escura que irrompeu da lâmina, um cometa negro correndo em direção a Ivasha com a fúria de 1000 tempestades. Um ataque de puro vazio concentrado, que consumiria qualquer coisa em seu caminho. Os olhos de Ivasha brilharam com uma mistura de diversão e reconhecimento da minha resolução. O mais leve indício de um sorriso brincava em seus lábios. Blut Venyanhaben. Uma cúpula de energia azul irrompeu ao redor dele, irradiando um brilho pulsante que absorveu o impacto do meu ataque, dispersando minha onda crescente como se não fosse nada mais do que uma brisa suave. Sem me deixar abater, pulei para trás, pousando levemente em meus pés e deslizando pelo chão coberto de entulho. Parece que alguém se preparou para lidar com meu vazio, eu me pergunto por quê. Eu ri estalando meu pescoço. A risada baixa de Ivasha ecoou pela paisagem destruída. Era natural, irmão. Afinal, não posso usar meus olhos com você, assim como você não pode usar os seus comigo. Além disso, estamos em guerra. Ele estava certo, assim como aconteceu contra o Lily, Gerard e Pirnida, meus olhos pareciam ineficazes contra ele. Embora eu suponha que o fato de ele não poder usar seus próprios olhos contra mim serviu como um preço de consolação. Respirando fundo, avancei mais uma vez, entrando e saindo de vista com uma série de passos rápidos, antes de parar na frente dele. Meu braço estendido enquanto minha espada cortava o ar silenciosamente em um rápido arco ascendente, mirando diretamente em seu peito. Ivasha desviou sua capa ondulando enquanto ele escapava da morte por um fio de cabelo. Mas eu não parei ali, eu imediatamente girei nos calcanhares, antecipando seu contra-ataque antes mesmo de ser lançado, bloqueando sua lâmina, antes de chutá-lo para longe. Ele tossiu sangue, seus olhos se arregalando ligeiramente em surpresa com a força do meu ataque. Seus pés deslizaram contra o chão, rachando a terra abaixo enquanto ele recuperava o equilíbrio. Ele sorriu, o sorriso não alcançando seus olhos, que agora estavam fixos em mim com uma intensidade recém-descoberta. Impressionante, ele disse, limpando o fio de sangue do lábio com as costas da mão. Fazia eras que eu não me esforçava tanto. Não dando resposta, eu me movi atrás dele com um mais leve sussurro de movimento, minha Reiatsu queimando. Então não vamos nos decepcionar, Ivasha, eu respondi, a voz de aço envolta em veludo. Ivasha girou sua própria espada subindo em um arco fluido que encontrou a minha com um anel de aço contra aço. A reverberação de nossas lâminas colidindo enviou ondas de choque através da paisagem já fraturada. Fragmentos de destroços se ergueram no ar, suspensos momentaneamente como se a gravidade tivesse perdido o controle sobre o mundo. Você fala de decepção, Ivasha começou, avançando com vigor renovado. Ainda assim você segura seu verdadeiro poder. Do que você tem medo? Meus lábios se curvaram em um sorriso fraco e zombeteiro enquanto eu aparava seu impulso e empurrava para trás, criando distância entre nós. Com medo? Você confunde cautela com medo, Ivasha. Liberar tudo no ato de abertura seria uma performance ruim, não é? Ele estava certo, eu estava me segurando, mas não do jeito que ele imaginava. Eu simplesmente não tinha mostrado todas as minhas cartas ainda. Por quê? Bem, a resposta era simples, eu não queria que isso acabasse rápido demais, eu queria aproveitar esse sentimento um pouco mais. O sentimento, eu não estava no controle. O sentimento de uma luta de verdade. A expressão de Ivasha mudou, o brilho de entendimento iluminando suas feições. Ele não era nenhum tolo. Sua risada, profunda e ressonante, encheu o ar, reconhecendo o jogo entre nós. Entendo. Então é isso que você procura. Tão simplista. No entanto, que emocionante. Ele exclamou, a excitação em sua voz traindo seu comportamento normalmente composto. Eu ri, parece que o bastardo leu minha mente. Bem, o que posso dizer? É chato ser forte. Suponho que sim, Ivasha concedeu, seus olhos se estreitando em fendas de pensamento concentrado. Mas não vamos desperdiçar as horas em conversa fiada. Eu tenho um mundo para mudar, e você tem um irmão para matar, então vamos ver qual ideal prevalece. Então vamos continuar, eu disse, reposicionando minha espada em uma posição que convidava à próxima troca. Havia 3 estágios no meu Bankai. Primeiro, o estágio de liberação. Aquele que sempre usei. Ele me permite usar as habilidades básicas do meu Bankai, o que para a maioria seria o suficiente, visto que são bem devastadoras. Segundo, o estágio controlado, o que estou usando atualmente. Não é necessariamente mais poderoso que o primeiro estágio, mas é mais versátil. Ele me permite aplicar o vazio em todos os meus ataques sem ter que levar tudo para o vazio em si, me dando uma gama maior de opções ao atacar. Terceiro, o estágio final, aquele que eu mantive velado nas sombras até agora. Um estágio onde a fusão de poder e vazio se torna algo transcendente. É um reino inexplorado, um ápice onde eu arrisco o esquecimento em troca do domínio absoluto sobre o vazio. Resumindo, eu me torno o próprio vazio, há uma razão pela qual eu o chamo de estágio final, e é porque é, bem final para todos os envolvidos. Esta fase tem um limite de tempo, como em, há um certo tempo que posso usá-la sem morrer, 1 minuto. A explicação por trás disso é,
Simples, o vazio rejeita tudo e destrói tudo, incluindo eu. 1 minuto é apenas a quantidade de tempo que minha Reiatsu pode me dar enquanto eu uso esse estágio. Qualquer segundo depois desse limite, e eu posso simplesmente desaparecer no vazio. Essa foi minha carta de triunfo. Por enquanto eu aproveitaria esse sentimento um pouquinho mais. Ele morreria em breve, até lá, eu apenas aproveitaria. Ivasha avançou, diminuindo a distância entre nós num piscar de olhos e baixando sua lâmina em minha direção. Mudei minha postura, não recuando, mas avançando, espelhando sua velocidade e ataque. Nossas lâminas colidiram, criando uma onda de choque que se expandiu até onde os olhos podiam ver. Ficamos ali por um momento, nos recusando a ceder 1 centímetro. Antes de nos movermos mais uma vez, nossas lâminas colidindo repetidamente, cada colisão destruindo o chão já quebrado ao nosso redor. Eu sorri, abaixando-me sob um de seus ataques, tentando dar um corte profundo em suas costas. Apenas para receber uma flecha em meu ombro quando ele se virou para me encarar. A flecha, solidificada de puro reishi, queimou com uma intensidade que eu não esperava. Esquivando-me de seu ataque subsequente, reposicionei-me a alguns metros de distância, destruindo a flecha de reishi com uma explosão de Reiatsu. Hora de um teste de velocidade. Shunpo vs Irenkyaku. Sem nenhuma palavra nos movemos mais uma vez, um borrão escuro contra um raio de luz. Nós disparamos pelos céus, nossas lâminas colidindo mais rápido do que qualquer um poderia ver. Os espectadores, se houvesse algum capaz de testemunhar isso, não viriam nada além de uma faísca ocasional e ouviriam os estrondos sunicos atrasados de nossa passagem. Eligpeio. A voz de Ivasha cortou o ar, o comando severo anunciando uma saraivada de flechas luminosas que caíram sobre mim como um julgamento divino. Levantei minha espada e com um movimento fluido que parecia distorcer o próprio tecido da realidade, comecei a cortar cada flecha, desintegrando-as ao contato, focando o vazio na ponta da minha lâmina para poder extra. Enquanto as flechas se dissipavam no vazio, ele avançou, sem ser afetado pela aura mortal que emanava da minha espada. Eu sorri apenas para sentir, como se algo estivesse errado. Como se algo estivesse terrivelmente errado, algo que o próprio Ivasha pareceu notar também, vendo que ele parou, seus olhos se estreitando como se tentasse discernir a fonte dessa mudança repentina. Eu não tinha certeza do que exatamente havia mudado, mas eu podia ondular ao redor, uma perturbação sutil, mas poderosa que nenhum de nós havia previsto. Foi medo que passou pelo rosto de Ivasha por um breve momento? O quê? Parei, só então percebendo que estava tremendo, minhas mãos tremendo como se um calafrio tivesse penetrado meus ossos. Ivasha também parecia nervoso, seu comportamento imperturbável momentaneamente vacilando. O que significa que isso não era resultado de nossos poderes. Não, isso era outra coisa, algo antigo e agourento que deslizou para o nosso meio como uma sombra indesejada. O que está acontecendo? Perguntei. Não posso continuar desperdiçando meu tempo aqui, Ivasha respondeu, virando-se para me encarar. Se eu não te matar agora, não serei capaz de realizar o que busquei fazer. De alguma forma, eu senti a mesma coisa sobre matá-lo agora. Havia uma parte primitiva de mim gritando para eu matá-lo agora, ou fugir, e não era para longe dele. O que eu não conseguia entender. Fechei os olhos e inalei profundamente, focando no peso da minha Zanpakuto em minhas mãos. Então, com um movimento rápido, levantei-a acima da minha cabeça e a mergulhei em meu peito. Era a hora do estágio final, The True Void. 60 segundos, a partir deste ponto. Eu teria apenas 60 segundos para terminar isso. Capítulo 257. Ponto de vista de Adam C. Enquanto a espada mergulhava em meu coração, o vazio começou a se expandir por todo o meu corpo, engolindo cada último vestígio de calor que já havia tocado minha pele. Eu podia sentir a corda da minha alma se desfiando, cada fio se partindo com a precisão da lâmina de um carrasco experiente. No entanto, em meio a essa escuridão invasora, havia uma tranquilidade etérea, uma sensação de libertação que beirava a euforia. Meu corpo inteiro se tornou uma sombra, não, uma extensão do vazio, sem deixar traços perceptíveis, ou contorno que me distinguiria do abismo que agora me reivindicava. Eu não era mais um Shinigami, um guerreiro ou algo parecido. Eu agora era uma parte do infinito, uma partícula indistinguível em um oceano de nada, o vaso perfeito do vazio. Eu não conseguia falar, eu não conseguia ver, eu não conseguia sentir, mas eu não precisava de nenhuma dessas coisas porque, como vazio, eu podia ver tudo que não existia. Travando meus sentidos em Ivasha, eu me movi para frente de uma maneira que desafiava o próprio conceito de movimento. Onde não havia luz para projetar sombras, e nenhum chão para medir distância, eu estava em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Porque enquanto eu existisse neste estágio, tudo era uma extensão do vazio. Tudo estava sendo consumido pelo vazio. 1 segundo. Ivasha trouxe sua lâmina para baixo em mim, encontrando minha lâmina, ou que costumava ser minha lâmina, pois ela também havia passado pela mesma transformação que minha forma. Sua arma se desintegrou. Ao contato, sua lâmina se fundiu com a escuridão sem fim que se tornou minha essência. Seus olhos, arregalados com o choque da compreensão, finalmente perceberam a verdade do que ele enfrentava enquanto ele se movia para trás, criando alguma distância entre nós. Nessa forma, eu estava além dos limites da vida e da morte, além do alcance do destino ou do destino. Eu era a personificação da ausência, a antítese de tudo que é, será, poderia ser ou deveria ser. 2 segundos. Sancti Altar. Ele rugiu, liberando uma luz divina que buscava santificar e fazer desaparecer o espaço que meu vazio havia tocado. Mas aquela luz, por mais cegante e pura que fosse, tremeluzia e se contorcia conforme eles se aproximavam de mim, como uma chama desesperada para se acender no vácuo. 3 segundos. Eu me movi, não, me desloquei na frente dele, tocando seu braço com minha mão.
Seu braço, exposto à essência do nada, começou a se desfazer em suas bordas, fios de existência descascando para o abismo, espalhando-se como uma doença consumindo-o. Vendo isso, Ivasha cortou seu próprio braço com um movimento rápido, o membro decepado se desintegrando antes mesmo de ter a chance de atingir o chão. Ele cambaleou para trás, seu rosto uma máscara de choque e raiva, parecendo como se ele estivesse finalmente confrontando um inimigo contra o qual seus poderes pareciam fúteis. 4 segundos. Girei minha lâmina na direção dele, apagando tudo na minha frente instantaneamente, sem som, sem explosão, apenas inexistência. 5 segundos. O espaço onde Ivasha estivera um momento antes era agora uma esfera de vazio em expansão, comigo no centro. Ele conseguiu escapar, mas mal, um olhar de cálculo furioso substituindo o choque em seu rosto. Eu podia ver seus lábios se movendo, mas nenhum som veio até mim. Havia alguns efeitos colaterais para esse estado, mas lutar assim era difícil. Estar em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo era desorientador, mesmo para um ser como eu. 6 segundos. Só preciso matá-lo com um tiro. Só preciso consumir tudo em um raio de 8 quilômetros, instantaneamente sem deixar vestígios. 7 segundos. Eu reuni a escuridão dentro de mim, comprimindo-a, refinando-a, até que ela fosse uma singularidade de puro vazio. Ivasha, sentindo a erradicação iminente, tentou se afastar, mas no instante em que ele se virou, o vazio se expandiu, consumindo tudo. Podem ter havido algumas vítimas colaterais, eu não tinha certeza, tudo o que eu sabia era 8 segundos. E a batalha já havia terminado. Mas o sentimento de desconforto estava ficando cada vez mais forte. Ponto de vista de Ivasha. Eu havia subestimado meu irmão. Seu poder estava muito além de qualquer coisa que eu já tinha visto, me forçando a reescrever minha existência futura em um local diferente só para evitar seu ataque. Que se tivesse acertado teria me matado sem dúvida. Qualquer ataque dele naquele momento poderia ter me matado. Seu poder era tal que minha morte se tornou um ponto absoluto no tempo, forçando-me a usar todo o meu poder para reescrever aquele futuro, apesar de ser incapaz de vê-lo nele. Não que isso importe, nós dois perdemos a chance de atingir nossos objetivos. Meu sonho não é mais possível. Seu sonho não é mais possível. O pai está chegando. Ao rei da alma. Ponto de vista. Ao despertar do meu sono atemporal, as correntes da minha prisão etérea tilintam e se despedaçam, ecoando pelos corredores sagrados do meu chamado palácio. Por eras fui amarrado, um observador silencioso, um prisioneiro em meu próprio reino por minha própria vontade. Mas agora, conforme as escalas cósmicas se inclinam em direção ao caos irreversível, e mais uma vez, devo retomar meu dever, uma última vez. Meus filhos, eles brigam e lutam por um poder que mal conseguem compreender, sem saber que sua luta é apenas uma faísca antes da tempestade. Eles acreditam ser deuses, mas são meros peões em um jogo que se estende muito além da tela de sua criação. Sinto o batimento cardíaco de Ivasha tremer de terror, sua alma tremendo diante do esquecimento absoluto do qual ele escapou por pouco. Seu irmão, o arauto do vazio, desafiou a própria essência do que eu havia criado. A escuridão que quase o havia consumido não era meramente uma arma, era uma declaração. Uma declaração de que a ordem que eu havia buscado estabelecer estava desmoronando. Receio não poder deixar você ir embora, disse Ishibe Yozubi, entrando na sala onde minha gaiola estava. O monge que chama o nome real. Yoichi, eu não me inscrevi para esse tipo de luta. Oitsune Maia entrou na conversa, aparecendo atrás dele com as mãos preguiçosamente enfiadas nos bolsos de seu shirakucho preto. Nossas chances estão nos números negativos, claro que sim. Mesmo assim, devemos lutar, acrescentou Kiryu Ikifune, dando um passo à frente com uma expressão solene no rosto. Só para vocês saberem, eu não gostei de nenhum de vocês, Tenjiro suspirou tomando posição. Nosso dever estava fadado a ter um fim horrível, disse Senju Maru Tsunayashiro, com seu vazio calmo e controlado. Não importava no final do dia, tudo iria perecer, a interferência deles não significava nada. Capítulo 258. Ponto de vista de Adam C. Selei meu bankai, caindo exausto no chão, o suor escorrendo pelo meu rosto, minha respiração pesado e irregular. O mundo ao meu redor parecia borrar, as bordas da minha visão ficando turvas enquanto minha energia se esvaía. Usar a forma do vazio foi, incrivelmente desgastante, tanto para minha alma quanto para meu corpo. Eu nem tinha usado o minuto inteiro, e estava com problemas para ficar de pé. Porra, eu murmurei, enquanto minhas pernas cederam, e eu desmoronei na terra fria e dura abaixo de mim. Com a pouca força que me restava, virei minha cabeça para avaliar a situação. Eu tinha derrotado Ivasha, e sem ele, a guerra que os Quincy trouxeram à Soul Society estava fadada ao fracasso agora. Eu ainda podia sentir todos lutando, alguns vencendo, a maioria perdendo. Neste ponto, se os Shinigami realmente perdessem a guerra, depois que eu tomasse todas as potências, bem, vamos apenas dizer que eles merecem ser derrotados se isso acontecer. Enquanto eu refletia sobre o absurdo de perdermos a guerra, uma mudança no ar chama minha atenção. É sutil, quase imperceptível, mas para mim, é tão claro quanto a luz do dia. Uma mudança familiar na energia ao meu redor, minha família. Aqueles que eu explicitamente instruí Urahara a não envolver. Empurrando-me para cima com um esforço hercúleo, consegui sentar, meu olhar travado nas energias mutáveis que anunciavam sua aproximação. Meu coração afundou. A desobediência de Urahara significava que a batalha estava longe de terminar, e a segurança da minha família estava comprometida. Porra, Kizuki! Eu rosnei baixinho, agarrando minha Zanpakuto com força. Eles não têm papel nisso. Enquanto eu me enfurecia com as implicações da minha família estar aqui, em uma guerra que eles não tinham obrigação de lutar,
O som de passos se aproximando interrompe meus pensamentos. Fico tenso, pronto para entrar em ação, mas meu corpo protesta com uma forte sacudida de dor. É Ivasha, parado diante de mim, aparentemente ileso. Parabéns, ele disse, sua voz carregando uma pitada de respeito. Seu poder é que forma, era tão imenso, que me forçou a reescrever o futuro só para ficar aqui. Embora eu ache que seria mais preciso dizer que me forçou a escrever um futuro, em vez de reescrever um, visto que você não deixou nada para reescrever. Olhando para ele, eu me empurrei para cima do chão, cada músculo gritando em protesto. Eu posso não ter muita energia em mim agora, mas eu não iria vacilar. Não agora. Segundo round, eu acho. Eu disse, me posicionando enquanto me preparava para outro round, apenas para Ivasha levantar a mão, sinalizando uma pausa. Por mais divertido que isso seja, não temos energia para outra luta, ele admite, com um raro vislumbre de vulnerabilidade nos olhos. Eu mal consigo andar, e você não está se saindo muito melhor, irmão. Confusão rodou dentro de mim, enquanto aquelas palavras saíam de sua boca. Algo aqui não fazia muito sentido. Quero dizer, se seu estado atual era similar ao meu, por que ele veio? Por que você está aqui então? As sobrancelhas de Ivasha se franziram enquanto ele olhava para o céu escuro, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e apreensão. Podemos não concordar em nossos ideais, irmão, mas agora temos um inimigo em comum. Então você pergunta por que estou aqui? Bem, a resposta é simples, para evitar a aniquilação total, devemos nos unir contra nosso pai. Nosso pai, o Rei das Almas? O suposto guardião do equilíbrio e da ordem? O eixo dessa realidade? Será que o Rei das Almas estava atrás de algum tipo de vingança pelo que as famílias nobres fizeram com ele? Não. Isso não fazia muito sentido. Afinal, de acordo com Urahara, ele permitiu que fizessem tudo o que fizeram com ele, sem oferecer resistência. Ele sabia que seria selado, traído, massacrado e preso. Não há vingança em um ato voluntário. Ele não pode ficar bravo ou ressentido por algo que permitiu que outros fizessem, enquanto tem poder mais do que suficiente para impedir isso, em primeiro lugar. Eu posso entender porque ele iria querer te matar e eu respondi, respirando fundo. Seu plano inteiro era matá-lo, comê-lo e tomar o lugar dele. Mas por que ele iria querer me matar? E essa é uma pergunta honesta, porque eu não consigo ver como eu fiz mal ao cara. Se alguma coisa eu estou fazendo um favor a ele ao te impedir. O olhar de Ivasha segurou o meu, uma risada sem humor escapou dele. Você está certo, mas a questão é que você é filho dele tanto quanto eu. Embora se recuse a reconhecer o sangue que nos une, ele disse com um tom amargo na voz. Nosso pai não faz distinção entre nós. Ele nos vê como perversões, aberrações indignas que mancham a ordem que ele busca criar. Para ele, não somos nada mais do que dois lados da mesma moeda falha. Realisticamente falando, quais são as nossas chances de derrotá-lo? Perguntei, olhando para ele porque apesar de não gostar dele nem um pouco, eu estava começando a acreditar que ele não estava mentindo para mim. E se esse fosse o caso, bem, eu tinha a sensação de que estávamos ferrados. Os olhos cansados de Ivasha examinaram o horizonte antes de se fixarem em mim, sua expressão sombria. Não vou adoçar a pílula, ele começou, sua voz baixa. Mesmo juntos com todo o nosso poder, nossas chances são basicamente inexistentes. Pisquei, encarando-o por um momento. Tanto para evitar a aniquilação total. Os lábios de Ivasha se curvaram em um sorriso, enquanto ele assentia solenemente. Nosso pai é a personificação de uma força primordial, a própria essência que mantém o equilíbrio entre o mundo humano, o mundo espiritual, o eco-mundo e o inferno. Seu poder está além do nosso alcance. Então, o que você está dizendo é que vamos morrer, então é melhor morrer lutando. Eu levantei uma sobrancelha, um sorriso irônico puxando meus lábios apesar da gravidade da nossa situação. Parecia absurdamente humano da parte dele, essa determinação de se apagar em vez de desaparecer. Exatamente, Ivasha respondeu, endireitando-se. Podemos estar condenados desde o começo, mas é melhor desafiar o destino do que nos encolher diante dele. Você está sendo surpreendentemente amigável para um cara que tentei matar alguns minutos atrás, comentei, percebendo o absurdo da nossa nova aliança. Ivasha se permitiu uma risada seca, o som ecoando oco no espaço vazio entre nós. As circunstâncias criam companheiros de cama estranhos, ele disse. Além disso, eu sempre respeitei a força e a determinação, mesmo quando são direcionadas a mim. Afinal, somos feitos do mesmo tecido, criados para sermos guerreiros em uma guerra que antecede nossa existência. O mínimo que podemos fazer é encarar o fim com dignidade. Enfrentar o nosso fim com alguma dignidade. E se eu não quisesse enfrentar fim algum? Quanto tempo temos? Perguntei, sabendo que a resposta poderia ser tão sombria quanto o resto da nossa discussão. Ivasha suspirou. Algumas horas no máximo antes que ele reúna sua força completamente. Não que ele precise de todo o seu poder para isso, se tanto. A razão pela qual ele ainda não veio nos buscar é que ele provavelmente está admirando a criação uma última vez antes de desvendá-la. Algumas horas. Surpreendentemente mais tempo do que eu esperava. O que significa que tenho tempo mais que suficiente para mandar todos que amo de volta para casa. Algo que possa aumentar nossa expectativa de vida? Perguntei, embainhando minha lâmina. E Komikidomo, Ivasha respondeu soltando um suspiro. Um hollow de imenso poder selado há muito tempo pelo monge que chama o nome real. Essa besta pode nos dar alguns segundos extras. Eu ri bem, pelo menos ele está sendo honesto. Por mais deprimente que fosse. Por falar nisso, você pode convocar seu pessoal. Não vejo sentido em todos brigarem quando você sabe quem está vindo, comentei. Muito bem, Ivasha assentiu. Capítulo 259. O Palácio da Alma. E terceira pessoa. Ponto de vista. Ishibe Ozubi, o monge que chama o nome real, encostou-se pesadamente na parede fria do Palácio do Rei das Almas.
Suas vestes antes imaculadas estavam rasgadas e manchadas de sangue, seu sangue, um testemunho vívido da ferocidade da batalha que acabará de acontecer. Ao redor dele, espalhadas pelo chão de mármore, estavam as formas derrotadas de seus companheiros da guarda real. Cada um deles anti-símbolos de força e resiliência inigualáveis, agora jazia imóvel, seus esforços para deter a força imparável do Rei das Almas se mostrando inúteis. Eles sabiam que no momento em que o Rei das Almas se tornou seu inimigo, a derrota se tornou um fato inevitável, mas pensar que apesar de trabalharem juntos, eles não foram capazes nem de machucar seu inimigo, era desanimador, para dizer o mínimo. Ao redor da sala, o ar estava denso com o cheiro de sangue e destruição, o silêncio no rescaldo da batalha unilateral, quase ensurdecedor. A respiração de Ishibe vinha em suspiros trabalhosos, seu corpo atormentado pela dor de ferimentos que teriam derrubado qualquer ser menor. Seus olhos, normalmente tão afiados e perceptivos, agora tinham um olhar assombrado, refletindo sobre o que aconteceria agora. Ishibe nunca se considerou uma boa pessoa, pelo contrário, afinal, ele era conhecido como o Shinigami mais maligno por um motivo, mas apesar disso, havia certas coisas que ele queria preservar, e agora, essas coisas que ele havia buscado preservar, por seus próprios motivos ou não, estavam além do seu alcance para proteger. Porque, depois de todos esses anos, Ishibe se encostou na parede, seu corpo tremendo de exaustão. Sangue pingava de sua manga rasgada e se acumulava no chão, aumentando a mancha crescente em seu peito. Enquanto ele refletia sobre sua batalha com o Rei das Almas, uma batalha que durou quase 1 minuto, levando seu braço direito e uma grande parte de seu torso. Milhares de anos, sem dizer uma palavra, sem se mover, sem dar nenhum sinal de vida, e de repente, seu eixo buscava a destruição. Esse era um fato que Ishibe não conseguia compreender, de forma alguma. Do lado de fora da sala, através de um buraco na parede, um resquício de sua luta inútil, o Rei das Almas estava de pé. Ele estava lá há quase 1 hora, sem dar sinais de movimento ou intenção. Ele estava simplesmente olhando para o mundo abaixo, como se estivesse dando uma última olhada antes de destruir tudo. Ishibe observou, uma sensação desconfortável apertando seu coração, ou o que quer que tenha restado. O Rei das Almas, o eixo do universo deles, agora estava como prenúncio de sua potencial destruição. Não havia malícia em sua postura, nenhuma exultação triunfante sobre sua vitória. Ele simplesmente ficou ali, em silêncio e parado, seu olhar aparentemente penetrando a própria estrutura da realidade. O velho monge se afastou da parede, ignorando o protesto de seu corpo machucado. Ele deu um passo hesitante para frente, seus olhos nunca deixando a figura do Rei das Almas. A distância entre eles era mais do que física, era um abismo de poder e entendimento que Ishibe sabia que nunca conseguiria transpor. Por quê? Por que agora? Ishibe gritou, sua voz um sussurro rouco. Você poderia ter nos parado a qualquer momento, você poderia ter nos matado a qualquer momento. Você nos deixou vencer daquela vez, então por que agora? Mas o Rei das Almas não ofereceu nenhuma resposta, nenhum reconhecimento. Ele simplesmente permaneceu imóvel como uma estátua, contemplando o destino do mundo que ele supervisionava, não vendo nenhuma resposta do rei, ou sentido em tentar falar com ele. Ishibe fechou os olhos, vendo Adam e Vasha, preparando. Ele tinha que admitir, era um olhar bem bizarro, inimigos naturais, forças opostas, tentando parar o imparável. Ele podia ver que eles estavam cansados, exaustos, talvez fosse por isso que o Rei das Almas não tinha atacado, para deixá-los tentar pará-lo. Por mais fútil que fosse, talvez o Rei das Almas quisesse que eles morressem sem arrependimentos, um pensamento risível, mas tão bom quanto qualquer outro a essa altura, ele supôs. Ele podia ver Ivasha dizendo a Adam que mesmo juntos eles não tinham chance. Uma perspectiva muito realista. Ele podia ver o rei Kisile contando sobre Ikomikidomo, a lâmina que segurava o Hollow mais forte que já existiu. Ishibe podia ver o uso de tal poder, vendo que o Rei das Almas não tinha domínio real sobre os Hollows na verdade. Sua existência era uma resposta direta à existência do Hollow. Ainda assim, ele tinha que ser realista. Mesmo com Ikomikidomo, suas chances eram 0. Mas se tudo estava desmoronando, por que não tentar? Não é como se ele tivesse mais alguma coisa a perder, ele estava morrendo, e assim estava esse universo. Tossindo um pouco de sangue, Ishibe se moveu com propósito, seus passos ecoando suavemente no chão de pedra enquanto ele passava pelo Rei das Almas. Alcançando o cofre a alguns metros de distância do deus imóvel que continuava a olhar para o mundo abaixo, fracamente o monge ficou diante da porta maciça do cofre, movendo sua mão para a fechadura. A fechadura em questão era um mecanismo complexo que não exigia uma chave, mas a pressão espiritual de um membro da guarda real. Logo, a porta se abriu com um rangido, revelando o santuário que abrigava as relíquias e artefatos de imenso poder, acumulados ao longo de milênios. A maioria deles, itens que Ishibe e o resto do Esquadrão Zero haviam considerado perigosos demais, pelo menos para a ordem que ele buscava preservar. Mas nada disso importava agora. O ar dentro do cofre estava denso com o peso da história. Cada item dentro tinha sua própria história, seu próprio legado, seu próprio uso, mas nenhum deles era tão poderoso quanto aquele que Ishibe estava procurando. Ikomikidomo. Uma lâmina segurando o Hollow mais forte que já existiu, um tão forte que sem Ichimonji ao seu lado, Ishibe teria perdido. Mesmo agora, depois de todo esse tempo, a besta era tão forte quanto no dia em que o monge a selou. Mas a força importa muito pouco diante do Rei das Almas, ele era um verdadeiro ser transcendente, alguém que estava além de coisas como força. Tossindo um pouco mais, Ishibe estendeu a mão, sua mão tremendo levemente não
de medo, mas dos ferimentos em seu corpo. Quando seus dedos envolveram o punho, um choque de energia hostil percorreu-o, uma conexão se formando entre ele e o antigo Hollow que era Ikomikidomo, uma ameaça. Ishibe riu. Ele supôs que Ikomikidomo estava bem dentro de seu direito de odiá-lo. Afinal, foi o monge que o derrotou, o selou e tirou seu nome verdadeiro. Mas por mais divertido que fosse o ódio de Ikomikidomo pelo velho monge, o tempo estava se esgotando. Claro, ele não tinha esperanças de que os filhos do rei seriam capazes de parar o pai. Mas, novamente, por que não? Se não havia mais nada a fazer e nada que você pudesse fazer, você poderia muito bem tentar de tudo e ver como as peças se encaixam. Não é como se isso fosse afetar o resultado de qualquer forma. Capítulo 260. Ponto de vista de Adam C. Uma hora depois. Sentado dentro de um dos quartéis do Esquadrão 1, senti o toque gentil e quente dos poderes de cura de Oriumi me lavando. Ao lado dela, o Noana trabalhava em silêncio, ambas trabalhando juntas para restaurar minha energia espiritual de volta ao poder total. Eles estavam progredindo. Em apenas uma hora eu já estava em 30%. Na minha visão periférica estava Ivasha, o rei Quincy, meu antigo inimigo, agora aliado relutante, recebendo ajuda de um de seus próprios curandeiros. Seus olhos estavam fechados, sua expressão era de concentração, ou talvez resignação. Nem preciso dizer que a sala estava cheia de tensão. Do outro lado da sala, o velho Yamamoto, seu rosto esculpido com linhas de idade e batalha, olhou para Ivasha com indisfarçável desprezo. Os olhos do velho queimavam com um fogo que parecia inextinguível. Pirralho, você realmente acredita nas palavras dele? Yamamoto perguntou, seu tom implorando por qualquer razão para simplesmente desembainhar sua lâmina e cortar Ivasha. Antes que eu pudesse responder pela 100ª vez até agora, a porta se abriu, e Urahara entrou, Mayuri a reboque, para minha surpresa. Suas expressões eram graves, uma raridade para ambos, especialmente Mayuri, cujo rosto geralmente estava torcido em alguma aparência de sorriso. Enquanto o comportamento descontraído usual de Urahara foi substituído por um ar de seriedade que imediatamente capturou a atenção de todos. Ivasha está dizendo a verdade, Urahara anunciou, ajustando seu chapéu levemente. Sua voz carregava um peso que silenciou a sala enquanto Mayuri assentia em concordância. Os mundos estão lentamente se desintegrando, Mayuri acrescentou, sua voz desprovida do sarcasmo e da zombaria habituais. Na velocidade em que os mundos estão se desintegrando, estimo que não temos mais do que 6 horas antes que tudo desmorone, e depois disso, bem, seria apenas uma questão de minutos antes que os portões do inferno se quebrassem. Urahara continuou com um aceno de cabeça, o equilíbrio das almas está rompido, e sem uma direção clara. Sem a presença estabilizadora do Rei das Almas, toda a criação está se aproximando da ruína. Ivasha abriu os olhos com isso. O Rei das Almas era o eixo, sem ele, tudo se desfaz. Embora eu duvide que ele vai esperar que tudo desmorone por si só. Yamamoto grunhiu, apertando o punho de sua lâmina com mais força. Então, que grande plano você propõe? Ele grunhiu, sua voz rouca mais forte. É aí que fica complicado, Urahara respondeu, empurrando seu chapéu para trás ligeiramente. O Rei das Almas está além do nosso poder de parar, então se ele busca nossa destruição, as probabilidades estão contra nós. Não só isso, mas dado o prazo que temos para lidar com isso, mesmo se não tivéssemos que lidar com o Rei das Almas, não temos como substituí-lo. Criar algo capaz de manter toda a realidade unida levaria anos que não temos. Mayuri então interrompeu com um brilho maníaco nos olhos que sugeria que ele estava ponderando sobre esse mesmo problema. No entanto, ele disse, prolongando a palavra de uma forma que fez todos se inclinarem para frente, ansiosos, mas hesitantes para ouvir sua solução. Pode haver uma abordagem alternativa. Mimi-Haji, Jushiro Kitaki interrompeu. Você está dizendo que se de alguma forma aproveitarmos o poder do braço direito do Rei das Almas, Mimi-Haji, isso pode estabilizar os mundos por tempo suficiente para que possamos formular uma solução mais permanente. Mayuri continuou, sua voz cheia de excitação que beirava o frenesi. Exatamente. Com uma parte do Soul King, podemos replicar temporariamente seu efeito no mundo como um eixo por sua vez, interrompendo o desenrolar dos mundos. Ivasha permaneceu em silêncio por um momento, recostando-se na cadeira. Uma noção intrigante, ele finalmente disse, com um tom comedido. Mas controlar Mimi-Haji não é uma tarefa simples. A última vez que seu poder foi invocado, ele exigiu um sacrifício voluntário. Quanto maior o sacrifício, mais tempo ele nos dará. Nesse caso, darei minha vida, disse Jushiro Kitaki com firmeza, com os olhos ardendo de determinação. Você já está às portas da morte, Ivasha respondeu, olhando para Jushiro. Quanto tempo você acha que um homem morto pode comprar? Certo. Jushiro estava doente, então, embora nobre, seu sacrifício seria inútil. Eu terei que concordar com Ivasha, eu assenti, soltando um suspiro. Embora nobre, se sua vida, saúde e poder não forem equivalentes à tarefa, você morreria por nada. Jushiro riu suavemente. Estou ciente, no entanto, de que para usar Mimi-Haji, independentemente do custo, minha vida tem que ser abandonada antes disso. Com essas palavras, uma sombra assustadora rastejou sobre seu corpo, sua mão se esticando em direção ao seu peito como se estivesse pronta para tomar sua alma. Então é lá que Mimi-Haji esteve, Ivasha disse, com um pequeno sorriso no rosto. No coração de um homem moribundo, esperando se agarrar à vida só mais um pouco. Assim como Pirnidas, mas um pouco menos assustador. Nós decidiremos quem morre para a sombra assustadora mais tarde, eu disse, virando meu olhar para Urahara. Enquanto isso, você pode mandar minha família de volta para o meu mundo, antes que Deus Ex Machina venha atrás de nossas bundas coletivas.
Se não fosse pelo fato de que havia assuntos mais urgentes no momento, minha bota estaria dando àquele bastardo de chapéu uma colonoscopia agora mesmo. Mas novamente talvez eu devesse fazer isso enquanto ainda estou vivo e chutando. Primeiro, eu não os trouxe. Yoruichi trouxe, Urohara respondeu, dando um pequeno passo para trás, como se sentisse o chute iminente em sua bunda espiritual. 2. Estou trabalhando para estabilizar o portal, vendo que evacuar pode ser nossa melhor chance, mas isso está se mostrando um pouco difícil no momento. Ver a presença do Rei das Almas por si só está bloqueando qualquer conexão. E por último, mas não menos importante, você pode querer contar a eles o que está acontecendo você mesmo. Há apenas um espaço limitado para que eles possam procurar por você, antes de encontrá-lo. Certo. Eu tinha dito a Urahara para dizer a eles que eu estava me escondendo, principalmente para evitar toda a conversa de estou prestes a morrer de novo. Eu já tive essa conversa uma vez com a Acnologia, e duvidei que dessa vez, o enredo salvaria minha pele, me teletransportando para uma dimensão diferente. Falarei com eles com o tempo, respondi, soltando um suspiro. De todas as vezes que o portal parou de funcionar, eu juro. Espere. Selene. Meus novos olhos se estendem muito além deste reino, então, talvez eu possa pedir ajuda a ela, já que ela me devia uma boa com toda essa coisa do Aizen. Acho que posso ter uma solução para a situação do portal, eu disse, apesar de não ter muita certeza de como falar com Selene. Eu sabia que poderia encontrá-la com meus olhos, mas ainda estava trabalhando em toda a parte da fala do meu plano. Capítulo 261. Ponto de vista de Adam C. 20 minutos depois. Encontrar Selene tinha sido fácil, e surpreendentemente, falar com ela tinha sido fácil também, quero dizer, claro, levei 20 minutos para descobrir como, mas ainda assim descobri. Aparentemente, quando misturado com magia de projeção, meus olhos que tudo veem eram um ótimo dispositivo de comunicação. Admito que eu não era o melhor em magia de projeção, então levei algumas tentativas para fazer isso, mas o resultado foi melhor do que eu esperava. Selene felizmente concordou em vir, então agora tudo o que restava era mandar minha família de volta, Fiore. Adam? Erza começou sua voz cheia de preocupação enquanto se aproximava de mim. O que está acontecendo? Primeiro você veio lutar essa guerra sem nós, e agora? Você está nos dizendo para voltar para casa, e você pode não voltar. Eu podia sentir sua pressão espiritual aumentar em raiva, preocupação e medo. Sorri suavemente e fiquei completamente impressionado. Ela tinha ficado bem forte em tão pouco tempo. Já nível de capitã, e sem uma Bankai, isso não era pouca coisa. E não era só ela, mas todos os outros também, a força deles tinha aumentado exponencialmente, embora a mudança dela em questão tenha sido a maior. Ela se tornou uma Shinigami. Só para me poupar da dor de ver todos que eu já amei envelhecerem e morrerem. E agora eu estava sentenciando a esse mesmo destino, ao deixá-la sozinha. O Rei das Almas quer me matar, e aí Vasha, eu disse, olhando para o céu, totalmente ciente de que o bastardo provavelmente estava nos observando agora. Se eu for com você com todos, ele vai me seguir. Que garantia temos de que ele virá atrás de você? Ou nesse caso, que garantia temos de que ele não virá para Yarlan depois de matar você? A voz de Erza falhou com o peso de suas emoções, uma mistura de desespero e determinação, enquanto lágrimas escorriam por seus olhos. Você prometeu que não faria isso de novo, prometeu que lutaríamos juntos, não importa o que acontecesse. Eu fiz, respondi, dando um tapinha na cabeça dela. Me chame de mentirosa se quiser, mas você tem que entender que eu não serei capaz de dedar tudo de mim, se eu não sentir que minha família está segura. Há algo que possamos fazer? Perguntou Gildarts, dando um passo à frente com sua preocupação rude de sempre. Para ser completamente honesto, eu nem acho que há algo que eu possa fazer. Eu ri, uma risada seca e sem humor, mas eu vou tentar o meu melhor, no estilo Fairy Tail. Ou seja, vá com tudo ou vá para casa. Prometa-me que você voltará para nós, Erza implorou, sua voz mal passando de um sussurro agora. Prometa-me que você não me deixará enfrentar a eternidade sozinha. Eu prometo, sorri, sabendo muito bem que eu estava mentindo. Quando essas palavras saíram da minha boca, o ar na sala mudou de repente, carregado com uma tensão elétrica que cortou a atmosfera como uma faca no coração, seguido pela pressão espiritual mais sombria que já senti na minha vida, a presença de um ser tipo Hollow, que superou em muito qualquer arrancar que eu já senti. Virando-me, tive um breve vislumbre de algo descendo em minha direção. Uma lâmina de aparência estranha, de um branco puro, quase brilhante, com manchas pretas. E Komikidomo, murmurei ao perceber, apesar de ser a primeira vez que vi essa lâmina, ainda assim. Apesar disso, uma parte de mim tinha certeza absoluta de que aquela coisa era Komikidomo. Ponto de vista de Adam C. Com todos de volta em Fiore, e Selene se certificando de que eles não voltariam, eu agarrei. E Komikidomo, eu podia sentir sua raiva, sua fome e muito mais. O rolo dentro da lâmina ameaçava me consumir, devorar minha alma, me destruir. Era quase irônico, visto que era similar o suficiente a uma Zanpakuto normal, ou seja, antes de usar a lâmina e o poder que ela podia exercer, você tinha que subjugar o espírito dentro dela à sua vontade. Normalmente, esse é um processo que leva algum tempo, mas tempo não era algo que eu tinha. Então era hora de acelerar tudo isso. Fechando meus olhos, concentrei-me em minha alma, enquanto o mundo ao meu redor mudava, dissolvendo-se em um vórtice de cores e sons rodopiantes. Até que eu não estava mais na Soul Society, mas em um lugar que era familiar e estranho, meu mundo interior. A paisagem era um deserto árido e desolado, refletindo a turbulência dentro de mim.
Parado diante de mim estava Ikomikdomo, sua forma não mais a de uma mera lâmina, mas um Hollow imponente e ameaçador. Seus olhos queimavam com uma luz feroz e predatória, e sua presença dominava o espaço, uma força tangível de poder bruto e desenfreado. Você é mais feio do que eu imaginava, eu disse, sorrindo para o Hollow. Rugindo, o Hollow avançou, seus movimentos eram um borrão de velocidade e poder, de natureza animalesca. Eu me esquivei, evitando por pouco suas garras afiadas como navalhas, sentindo a corrente de ar enquanto elas passavam a centímetros do meu rosto. Sorrindo, eu rebati seu avanço, meus golpes precisos e calculados, mas eles pareciam ter pouco efeito no Hollow. Eu tive que admitir. Ele era forte. Infelizmente para ele, eu era mais forte. Seguindo em frente, me abaixei sob suas garras e, com um movimento rápido e decisivo, ataquei. O impacto reverberou pelo mundo interior, uma onda de choque de energia que abalou os próprios alicerces da minha consciência. Ikomikdomo cambaleou, sua forma vacilou sob a força do meu ataque. Então, antes que ele pudesse se recuperar, eu continuei, dando o segundo e último golpe, forçando-o a se submeter. O mundo ao nosso redor parou, a energia tumultuada se dissipando em um silêncio tenso. Ikomikdomo, agora subjugado, me olhou com um olhar recém-descoberto, seu olhar odioso temperado por um reconhecimento relutante da minha força. Você me superou, Shigami, The Hollow falou, sua voz um estrondo profundo e ressonante que ecoou pelo mundo interior. Eu aceito você como meu portador. Mas saiba disso, se você mostrar qualquer sinal de fraqueza, eu devorarei sua alma. Eu tenho meu próprio White. Toma esse Shigo. Capítulo 262. Ponto de vista de Adam C. Eu tinha subjugado Ikomikdomo à minha vontade em nosso curto encontro, e restaurado meu poder de volta à força total, mas não me sentia mais forte. Embora eu suponha que essa declaração não fosse justa, eu estava mais forte. Mas considerando o inimigo que eu estava prestes a enfrentar, eu não senti que toda a quantidade de poder que eu tinha ganhado era quase o suficiente. Eu duvidava seriamente que o Hollow me daria a vantagem que eu precisava para vencer essa luta, mas neste ponto, eu estava disposto a tentar qualquer coisa. Talvez eu encontrasse uma maneira de mudar o resultado tão óbvio. Até então, no entanto, tudo o que restava era esperar pelo querido e velho pai vir e nos matar. Em que árvore genealógica saudável eu renasci. E falando nisso, como eu ser filho daquela coisa faz algum sentido? Meus pais reencarnados morreram e eram tão humanos quanto possível. Acho que seria perda de tempo questionar a lógica da minha vida. Não quero enlouquecer antes de morrer, quero dizer, antes da luta. Eu tinha que ser honesto. Eu ainda tinha alguma esperança em mim, esperança de que venceríamos, quer dizer, se eu não estivesse na foto, Ichigo teria que lidar com isso, certo? O que significa que pela lógica do enredo shonen, ele teria encontrado uma maneira de vencer. Significado, vencer era possível. Mas, novamente, isso não era um mangá, nem um anime, era a vida real, pelo menos para mim. Então eu não tinha certeza de quanto da minha esperança era apenas eu sendo uma vadia delirante tentando evitar a verdade. Ele está vindo, Iwasha anunciou, sua voz me tirando dos meus pensamentos. Finalmente eu disse, agarrando minhas duas armas, Ikomikdomo e Zanryuzuki. Eu ainda não estava completamente acostumado com a sensação de ter duas lâminas, mas acho que eu pegaria o jeito no voo. Bankai e Muryokusho. Com o inimigo como o rei das almas, era melhor ir com tudo desde o início. Agora para a outra lâmina. Bankai, Ikomikdomo Oraku Akei. Aprender o nome real de Ikomikdomo não foi difícil, na verdade, foi bem fácil. E foi tudo graças à forma como os Zolows lidam com as coisas, o antigo Hollow. Como todos os Zolows, seguia um conjunto muito básico de regras, ou diretrizes se preferir, sendo elas, o forte governa e o fraco é consumido. Depois da nossa batalha no meu mundo interior, o Hollow me aceitou como seu portador a contragosto, então, aqui estava eu, empunhando-o. Mas não se engane. Essa não era a conexão usual entre uma Zanpakuto e um Shinigami. Ikomikdomo não queria me ajudar, ele queria me matar, me devorar. E ele faria isso se eu ficasse fraco demais para controlá-lo. Você parece um Hollow, Iwasha comentou, olhando para mim. Sábio da sua parte ir com tudo desde o começo. Falando nisso, você não vai usar essa sua forma Void? Ele tinha razão, mas a razão pela qual eu não estava naquele estado agora era simples. Eu estava planejando usá-lo, mas quando eu estivesse cara a cara com ele, eu só tinha 1 minuto naquele formulário, o minuto que eu pretendia usar, ao máximo. Usá-lo agora só queimaria um tempo precioso, me deixando exausto e sem propósito. Respirando fundo, concentrei minha atenção à frente. Não conseguia senti-lo se aproximando nem vê-lo, o que tornava toda a aprovação um pouco mais estressante. Eu conseguia, no entanto, sentir as pequenas mudanças no reishi ao nosso redor, a mera sugestão de que algo cataclísmico estava se aproximando. O próprio ar parecia engrossar com antecipação, e apertei meu aperto em minhas lâminas. Estava ficando difícil respirar, não só para mim, mas para Iwasha também. Nós dois estávamos suando muito, e a batalha nem tinha começado. As coisas não estão boas para nós, eu ri sem graça. A luta não começou, e nós estamos. Já estamos sendo levados ao limite. Iwasha nem sequer sorriu. Verdade, ele reconheceu. Esta não é uma luta que podemos vencer, mas é uma luta que temos que enfrentar. Juntos, aparentemente. Eu ainda estava tentando entender o fato de que apenas algumas horas atrás, éramos inimigos, tentando matar um ao outro, e agora, éramos aliados relutantes, enfrentando uma ameaça maior juntos. Só para que pudéssemos sobreviver, apenas para tentar matar um ao outro novamente, depois disso. Só de pensar nisso já me dava dor de cabeça. De qualquer forma, enquanto estávamos ali, a tensão no ar era quase tangível, com uma sensação espessa e opressiva que pesava muito sobre nós dois. Sentimos algo, houve uma mudança na atmosfera, uma ondulação que nos arrepiou a espinha. Era como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. E então ele apareceu, o Rei da Alma.
Ele emergiu do vazio, uma coisa de aparência humana, com cabelo escuro penteado para trás, olhos ovais e sobrancelhas muito finas, cada olho tendo 4 íris pretas. Sua aparência era inquietante, diferente de tudo que eu já tinha visto. Sua forma era perturbadora e aterrorizante, condizente com uma entidade que transcendia os limites de Shinigami, Hollow ou qualquer criatura nesta realidade. Sua aura era avassaladora, um vórtice giratório de poder que parecia atrair a luz ao redor dele. E isso era conosco, não ser capaz de sentir seu poder. Eu não conseguia nem imaginar o que estaria sentindo se pudesse sentir seu poder. O pensamento me aterrorizava. Pai, a voz de Vasha era uma mistura de reverência e desafio. Acho que é isso, murmurei, dando um passo à frente. Mas, apesar da minha recém-descoberta força e determinação, não pude deixar de me sentir como um grão de poeira na presença de uma tempestade. A batalha não tinha começado, e eu já estava tremendo. Ele realmente era um ser que existia em um plano diferente, uma divindade entre os mortais. O olhar do Rei das Almas caiu sobre nós, e por um momento o tempo pareceu parar. Seus olhos, profundos e infinitos, pareciam perscrutar o âmago do meu ser. Eu me senti exposta, vulnerável, mas estranhamente revigorada, meu medo sendo substituído por outra coisa, fome e excitação. Não, eu ainda estava com medo, mas eu também estava animado. E como eu poderia não fazer isso? Esse era o desafio máximo, uma batalha contra uma força que estava além da compreensão. Talvez estar tão perto de aniquilação total estivesse quebrando minha mente, mas acho que prefiro ficar animado para a luta do que assustado. Sorrindo, apertei ainda mais meu aperto em Ikomikidomo e Zanryuzuki. E Vasha assentiu para mim, um acordo silencioso se passando entre nós. O Rei das Almas começou a se mover, cada passo ressoando com o poder das eras, até que ele parou por um momento, nos examinando com um olhar mais uma vez. Filhos do meu reino, ele começou, seu tom nem cruel nem gentil, mas carregando uma autoridade inegável. Vocês estão aqui, desafiadores, agarrados à sua existência, suas crenças, suas lutas. Mas vocês devem entender, o fim de tudo que vocês sabem, tudo que vocês prezam, não é meramente uma inevitabilidade, é uma necessidade. Vamos concordar em discordar, respondi. O ciclo deste cosmos seguiu seu curso, continuou The Soul King, ignorando meu comentário. Seu fim, o fim desta realidade, abre caminho para uma nova ordem, uma nova gênese. É nesta conclusão final que um novo começo encontra sua oportunidade de florescer. Tudo que existe deve um dia cessar, apenas para dar à luz uma nova vida, novas possibilidades. Você teve milhares de anos para chegar a essa conclusão, e Vasha respondeu, amargamente. Milhares de anos. Eras de nação, você poderia ter desfeito a criação a qualquer momento, mas você não fez. Você me fez, você o fez. E agora que não somos mais parte de você, você busca nos destruir. Eu não posso permitir isso. Não por sua mão, você desperdiçou seu tempo. Agora é nossa vez de moldar este reino em um melhor, enquanto você deixa de existir. Nossa vez? Eu só quero me aposentar e viver uma vida de conforto. Se eu sobreviver a isso, estou tão farto de lutar, vou abrir uma padaria ou algo assim, talvez um restaurante, ou um café para gatos, não sei. Qualquer coisa menos isso. Não consigo me lembrar da última vez que eu simplesmente aproveitei a vida. Este é o caminho do universo, um ciclo de renovação sem fim. Em seu fim está a semente de um novo mundo, livre do fardo do passado, livre para crescer e evoluir de maneiras que você não pode imaginar, continuou o Rei das Almas, ignorando as palavras de Vasha. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Suas palavras não eram apenas uma proclamação de nossa ruína, mas uma declaração de uma verdade cósmica que estava muito além do controle de qualquer entidade. Era como se estivéssemos parados na beira de um grande precipício, espiando as profundezas desconhecidas da própria criação. E Vasha, sempre o guerreiro, levantou a cabeça, sua voz firme. E ainda assim, escolhemos nos posicionar contra esse destino tolo. Não por ignorância, mas pela própria essência do nosso ser. Lutamos porque é nossa natureza, nosso dever e nosso único caminho a seguir. Podemos matar uns aos outros se tivermos a chance. Mas agora, você é nosso único inimigo, pai. Eu ri, minhas risadas se transformando em uma risada maníaca completa. Tudo bem então, seu filho da puta assustador e ameaçador, vamos começar a festa. Com isso eu me concentrei no peso da minha Zanpakuto em minhas mãos, então com um movimento rápido, eu a levantei acima da minha cabeça e a mergulhei no meu peito. Era a hora do estágio final mais uma vez, The True Void. 1 minuto na potência máxima. Quando minha transformação terminou, todos os meus sentidos foram consumidos pelo vazio, deixando-me com nada além de o próprio nada, eu me movi para frente. Balançando minhas 2 lâminas para baixo em direção ao Rei das Almas, o ar ao redor delas zumbindo com energia escura, enquanto tudo entre mim e meu alvo estava sendo consumido. O Rei das Almas apenas inclinou a cabeça, e naquele movimento simples, eu não estava mais perto dele, mas deitado no chão de uma cratera enorme. Que porra é essa? Ele me empurrou centenas de quilômetros de distância com um simples movimento de mãos. Não só isso, mas ele tocou o vazio sem repercussões. Um suor frio surgiu na minha testa. Eu sabia que ele era mais forte do que eu, do que Vasha, do que nós dois juntos, mas nem eu tinha previsto um poder tão cru e insondável. Eu me levantei, ignorando a dor que assolava cada fibra do meu ser, uma dor enorme só de um estalido. Eu podia sentir Ivasha não muito longe dali, o que significava que ele provavelmente tinha sido golpeado assim como eu. Não adianta lutar, filhos do caos, a voz do Rei das Almas ressoou dentro da cratera, um som que parecia emergir de todas as direções. Seu desafio é apenas a chama de uma vela na tempestade do cosmos. Filhos do caos, essa é uma novidade. Superando a dor, avancei mais uma vez, tentando atacá-lo, mas como antes que eu pudesse processar o que tinha acontecido, eu estava novamente no chão, em outro lugar, sangrando. Dessa vez eu nem consegui ver o ataque dele. Fiquei ali arfando, o gosto de ferro enchendo minha boca enquanto o sangue escorria entre meus lábios.
Se eu estava sangrando, significava que ele tinha causado dano suficiente para me expulsar da forma do vazio verdadeiro. Eu podia sentir dor naquela forma, mas sangrar? Não. Sangramento só poderia acontecer se eu estivesse de volta ao meu estado normal. Eu ri fracamente 2 ataques, e eu já estava no chão para a contagem. Eu não acho que eu possa aguentar mais golpes, e por falar nisso, eu não acho que o velho Kissy King também possa. Ele não está se saindo melhor. Eu consegui dar uma olhada nele tentando se esgueirar atrás dele, apenas para ser jogado através do Seireitei assim como eu. Isso foi completamente ridículo. Eu enfrentei oponentes fortes, alguns mais fortes que eu, mas isso era em um nível totalmente diferente. A diferença entre nós não era um rio a ser atravessado apenas com esforço e vontade, mas um abismo que se estendia até o infinito. Cada tentativa que eu fazia de transpor essa lacuna só servia para demonstrar o quão fúteis eram meus esforços. Você deixará aqueles que estão fora deste reino viverem? Perguntei, ofegante enquanto sentia o sangue encharcar a terra abaixo de mim. O Rei das Almas, que agora estava a alguns metros de mim, pareceu considerar por um momento. Sua preocupação com os outros é admirável e tola. Mas eu responderei, fique tranquilo, filho, a existência deles não é minha para desvendar. Eu sorri me levantando, apesar da agonia que atravessava cada fibra nervosa. Admirável ou tolo, vou aceitar isso como um elogio, eu disse asperamente, usando minhas espadas como muletas para ficar de pé. Acho que foi isso, o meu fim, não o que eu esperava, mas tão bom quanto qualquer outro, eu acho. Dito isso, eu sairia lutando, no estilo Fairy Tail. Sorrindo com o pensamento, avancei mais uma vez, colocando tudo o que tinha em minhas lâminas, apenas para a escuridão me receber. Nunca tivemos chance. Aqui no meu leito de morte, eu entendi isso, e senti uma calma assustadora me invadir. Estava feito. Eu podia sentir a vida fugindo do meu corpo, metade dela arrancada naquele confronto final com o Rei das Almas. A dor era distante, um mero eco comparado ao peso dos meus pensamentos. Então é assim que termina, pensei silenciosamente. Não com uma fanfarra triunfante, mas em derrota silenciosa. O Rei das Almas, ele era o poder encarnado, uma força além dos meus sonhos mais loucos. Minha mente vagou, vagando por memórias como uma folha presa em um riacho suave. Pensei em meus amigos, seus rostos brilhando diante dos meus olhos. Erza com sua resolução inabalável, o espírito firme de Lachus, a determinação alta de Kana. Cada um deles, tão cheio de vida, tão ferozmente devotado a seus caminhos. Pelo menos suas vidas estavam seguras. Uma pontada de tristeza tomou conta do meu coração. Eu queria protegê-los dos horrores deste mundo. Mas aqui estava eu, quebrado, derrotado, incapaz de me levantar novamente. Nesses momentos finais, minha vida não passou diante dos meus olhos. Em vez disso, havia uma profunda sensação de perda, de todas as coisas não ditas e não feitas. Eu tinha tantos sonhos, tantas esperanças para o futuro. Agora, eles iriam embora, não realizados, como fumaça no vento, eu queria viver com eles, apenas. Aproveitar minha vida. Mas suponho que eu já estava vivendo em tempo emprestado, visto que esta era minha segunda vida. Mas em meio ao arrependimento havia um lampejo de algo mais. Orgulho, talvez. Nós tínhamos enfrentado um Deus. Nós tínhamos desafiado o inevitável, mesmo que apenas por um momento. Nisso, havia uma medida de vitória, por menor que fosse. Meus pensamentos começaram a desaparecer, o mundo escurecendo nas bordas. É assim que a morte se sente? Um silêncio deslizando para a escuridão? Mas então, algo se agitou na névoa. Uma voz? Uma presença? Que patético, disse a voz, o tom soando familiar. É este o homem que me derrotou? Aquela voz. Aizen? O único, a voz de Aizen ecoou, sua presença de alguma forma parecendo distante e extremamente próxima. Foi uma alucinação? Minha mente está se agarrando a palhas neste momento. Eu o matei. Além disso, se eu estivesse alucinando, de alguma forma o amor não se encaixaria melhor do que ele? Eu não tinha nenhuma conexão emocional com ele, de forma alguma. Isso é verdade, Aizen respondeu, lendo meus pensamentos. Você me matou, me derrotou, mas eu não sou uma alucinação, eu sou uma parte de você agora. Uma parte de mim? Você tem tanto poder que nunca se preocupou em realmente compreender sua profundidade, Aizen continuou. Seu vazio não me apagou, ele me consumiu, meu poder, minha essência, minha alma, ele me fez parte disso, uma parte de você. E daí? Eu me recuso a ser superado pelo segundo melhor, disse Aizen, sua voz tingida com a mesma arrogância que sempre o definiu. E como tal, eu me recuso a deixar você morrer como um cão choramingando. Levante-se. Lute. Lutar? Ah. Quem me dera, você não vê que não sou páreo para esse monstro. Isso é verdade, Aizen concedeu. Uma risada escapou dele, mas eu não disse para lutar sozinho. Normalmente eu lutaria contra a noção, mas por enquanto, aproveitar minha força. Isso não será suficiente, e você sabe disso. Eu acredito, Aizen respondeu. Eu não posso acreditar que alguém tão idiota me derrotou. Então deixe-me soletrar a solução para você, Adam. Para derrotar o Rei das Almas, você deve se tornar uma existência comparável a ele, e para fazer isso, você deve absorver Ivasha e Komikidomo. Isso realmente me daria o poder que eu precisava? Eu nem sabia como aproveitar o poder que meu vazio havia consumido. Você não sabe, mas eu sei, neste nada, eu não tive nada além de tempo para pensar, disse Aizen, com um toque de diversão em sua voz. É bem simples realmente. O poder já está dentro de você, você simplesmente precisa aceitá-lo. Abrace-o completamente, permita que ele se funda com sua própria alma. Deixe de lado sua relutância, seu medo e suas dúvidas. Somente através da aceitação você pode comandar o nada. Com o esforço que parecia levar tudo o que me restava, forcei meus olhos a se abrirem. O mundo entrou em foco, um borrão de cores e formas que gradualmente se fundiram em realidade. Eu estava deitado no chão, e ali na minha frente estava Ivasha. Ele estava em um estado semelhante, metade de seu corpo se foi, nós dois, nadando em uma poça de nosso próprio sangue. Você acordou. A voz de Ivasha estava fraca, bem a tempo de ver a realidade se desvendar.
Respirando fundo, eu me empurrei para cima, meus membros pareciam feitos de água. Sobre isso, não vendo nada perdido em tentar, eu agarrei Zanryuzuki e comecei a expandir meu vazio em direção a Ivasha e Komikidomo. Entendo, Ivasha murmurou, um tênue lampejo de respeito ou seria diversão? Cintilando em seu rosto cansado. Você escolheu esse caminho, não posso dizer que não pensei nisso. Então ele sabia o que eu estava tentando fazer. Ivasha riu. Adam, ele disse asperamente, o ar ao nosso redor ficando mais rarefeito, a própria realidade se deformando nas franjas. Fundir-se comigo é fundir-se com todo o futuro que já toquei. Você não será mais você como é. Está disposto a sacrificar isso? Eu era. Capítulo 263. À medida que as sombras do vazio se expandiam em direção ao Hollow e Ivasha, consumindo sua essência, seu poder, suas almas, algo começou a se agitar dentro de mim. Poder puro e descontrolado. Mais poder do que eu jamais havia sentido antes. No começo foi inebriante, viciante, como uma descarga que eletrificava cada parte do meu corpo, minha alma, não deixando nada além da pura sensação de adrenalina. No entanto, isso não durou muito. Essa sensação inebriante desapareceu muito rapidamente, transformando-se em outra coisa, dor além da imaginação. Eu podia sentir minha alma sendo dilacerada, para dar espaço para algo novo, algo além da compreensão, algo transcendente. Minha alma e meu corpo como eles eram agora simplesmente não eram o suficiente para o que eu tinha que me tornar. Então, tinha que destruir as fundações do meu ser, afinal. Antes da criação vem a destruição. A dor era brutal, indizível, eu queria gritar, chorar, fazer qualquer coisa a respeito, porque embora eu entendesse porque era necessário, ainda doía. Mas apesar de querer alguma aparência de libertação, eu não conseguia me mover ou falar, minha alma em seu estado de destruição me mantinha imóvel, como uma lagarta dentro de seu casulo, completamente ciente do que estava acontecendo, mas incapaz de fazer qualquer coisa além de esperar. Não tenho ideia de quanto tempo durou essa dor. Parecia uma eternidade presa em um único momento, onde o tempo perdeu todo o significado e a única realidade era a agonia da transformação. As sombras do vazio continuaram seu ataque implacável, moldando minha alma, mas dentro desse cadinho de dor e poder, eu podia sentir a essência do meu ser se remodelando, evoluindo para algo inteiramente novo. À medida que a dor começou a diminuir, substituída por uma força crescente que preencheu os vazios deixados pela minha alma despedaçada, percebi que não era mais a pessoa que já fui. Eu havia me tornado outra coisa, algo mais. Meus sentidos foram aguçados a um grau que eu podia perceber o tecido do universo, o fluxo de energia que conecta todas as coisas. Eu não era mais Adam, o homem que havia reencarnado, nem eu era Ivasha, o rei Quincy. Eu era outra pessoa, alguém novo. Eu ainda amava Fairy Tail. Eu ainda amava Erza, mas eu não me sentia como Adão. Era uma sensação estranha. Talvez eu não fosse nenhum deles, talvez eu fosse a soma deles. Embora eu suponha que se esse fosse o caso, a parte dominante dessa soma era Adão. De qualquer jeito, muita coisa mudou. Eu estava mais forte do que nunca. E com esse poder recém-descoberto veio uma clareza de propósito. Eu entendi meu papel neste universo. Eu entendi porque o Rei das Almas criou seus filhos. Eu entendi porque ele decidiu destruir tudo. Ele queria morrer. Toda a sua existência foi de solidão, mas agora eu conseguia entender a dor dele e por isso, conseguia ver outro caminho. Esta não foi nada mais que a mais longa carta de suicídio. Ele sabia que Adão impediria Ivasha, ele sabia que se fizesse isso, ele nunca morreria. Então, ele decidiu acabar com tudo sozinho. Eu sou a resposta para esse apelo, eu suponho, murmurei, olhando para o céu. Pensar que toda a minha existência foi o resultado do desejo de outra pessoa de morrer, que deprimente. Deixando esses pensamentos de lado, concentrei meus sentidos em encontrar o Pai. Ele estava no centro da criação, onde o reino da alma, o reino humano, o eco-mundo e o inferno se encontravam. Eu podia vê-lo olhando para os confins do mundo, enquanto eles lentamente se desfaziam em nada. Não me surpreendeu que meus olhos pudessem vê-lo agora. Antes nem Vasha nem Adam eram capazes de vê-lo, pela mesma razão pela qual não conseguiam sentir sua Reiatsu. Seu poder estava em um nível que estava além da compreensão deles. Então, eles não conseguiam senti-lo. Mas eu poderia. Eu estava no mesmo nível dele. Ele também podia me sentir. Eu sabia disso. Mesmo que não estivéssemos próximos, eu sabia que ele podia sentir o que tinha acontecido. Mas ele não deu sinais de que iria se mover. Fechando os olhos, respirei fundo, observando mais uma vez o deserto desolado da Soul Society, antes de me teletransportar em direção ao Pai em um único passo. Pai, cumprimentei, sem hostilidade no tom. Sem ódio, sem raiva, nada. Sinceramente não senti nada pelo cara, o que era surpreendente, e Vasha odiava o cara. E Adam também não estava muito feliz com ele. Talvez fosse o fato de eu saber que não havia sentido em lutar contra ele. Mesmo que ele quisesse morrer, uma luta entre nós duraria eras. E a essa altura, tudo que eu queria proteger já teria ido embora. Você ascendeu, filho do caos, o Rei das Almas assentiu, sua voz ressonante com a profundidade dos éons, mas carregando uma pitada de surpresa. De fato, você ultrapassou os limites que confinavam Ivasha e Adam, transcendendo para um reino que eles nunca poderiam alcançar. Sua evolução é notável. Fiquei diante dele, não como um filho fica diante do pai com reverência ou medo, mas como um igual, entendendo a magnitude do nosso poder e as responsabilidades que ele acarretava. Por que? Perguntei simplesmente, minha voz firme. Por que desejar tal fim? Para empurrar seus próprios parentes para a guerra, para o ódio, para orquestrar a destruição de tudo. O olhar do Rei das Almas, se é que se pode chamar assim, mudou, olhando além do físico, penetrando na própria essência da realidade. Porque na minha existência, vi o ciclo de dor e sofrimento se repetir infinitamente.
Criação, destruição, renascimento, nada disso trouxe paz ou resolução verdadeiras. Minha existência se tornou uma prisão, não apenas para mim, mas para todos. Minha morte pode oferecer um novo começo, livre das correntes que forjei. Eu vim para ser, para trazer equilíbrio, e tudo o que fiz foi trazer caos. Suas palavras pairavam pesadas no ar, uma confissão de infinita tristeza e resignação. No entanto, dentro de mim, seu desejo por esquecimento agitou um caminho diferente, uma possibilidade que seus olhos cansados não conseguiam mais vislumbrar. Um novo conjunto de futuros. Talvez comecei, minha voz firme com uma resolução recém-descoberta, sua visão tenha sido nublada pelo peso do seu desespero. A morte pode parecer a única saída, e sim funcionária, mas acredito que há outro caminho. Um caminho que não termina com a destruição deste reino ou sua morte. O Rei das Almas permaneceu em silêncio, contemplando minhas palavras com uma intensidade que parecia o deslocamento de placas cósmicas. Com esse poder posso ver as falhas, as rachaduras no tecido da realidade que você tentou consertar com seu próprio fim. Mas e se pudéssemos curá-las? E se, em vez de acabar com tudo, trabalhássemos juntos para criar um equilíbrio, para redefinir a essência da própria existência? Um lampejo de algo passou pela presença do Rei das Almas, uma faísca que poderia ter sido esperança ou talvez curiosidade. E como você propõe que façamos isso? Sua voz, pela primeira vez, carregava uma nota de algo parecido com interesse. Reescrevendo as regras eu disse, a confiança surgindo através de mim. Sozinho, você não foi capaz de fazer isso, mas juntos, podemos criar um novo sistema, um que não dependa do ciclo de dor e renascimento do qual você se cansou tanto. Juntos, podemos moldar uma nova realidade, uma onde o Rei das Almas não tenha que suportar o fardo sozinho. Por um momento, o mundo pareceu ficar parado, o destino de todos os reinos pendurado na balança da nossa conversa. O Rei das Almas, o arquiteto do equilíbrio que este universo já teve, e eu, o produto do seu desejo mais desesperado, estávamos no precipício da mudança. Mostre-me, ele finalmente disse, sua voz um sussurro que parecia ressoar. Mostre-me esse caminho que você vê, esse futuro que você imagina. Ele queria parar de existir, porque apesar de todos os seus sacrifícios, o mundo continuava tão quebrado quanto no dia em que ele o encontrou. Ele criou 2 filhos para acabar com sua vida, mas quando esse futuro foi destruído, sua vida foi salva. Ele procurou outra solução. Eu conseguia entender sua dor. Eu não conseguia concordar com suas soluções, elas eram, na melhor das hipóteses, idiotas, na minha humilde opinião. Mas eu conseguia entender por que ele estava fazendo o que estava fazendo. Esse futuro que você vê, eu nunca pensei que fosse possível, o Rei das Almas murmurou, seus olhos escuros, fitando o cosmos mais uma vez. E se eu ainda quiser que tudo acabe? Então eu te mataria, respondi, sem perder o ritmo. Levaria muito tempo, mas eventualmente eu conseguiria. É só uma questão de tempo, e esse é o único recurso que tenho de sobra. O Rei das Almas sorriu, um sorriso cansado. Você faria? Então, qual será? Perguntei, imaginando que caminho ele tomaria. Mate-me, respondeu o Rei das Almas, seus olhos encontrando os meus. O futuro que você viu é a mais do que eu já quis, mas eu não conseguia vê-lo. Eu quero me livrar disso, desse fardo, me liberte disso para que você possa ganhar liberdade também. Então ele escolheu esse caminho. Que triste, eu queria que ele vivesse, se muito, para ter alguém forte o suficiente para lutar comigo. Eu farei com que seja indolor, respondi, enfiando minha mão em seu peito, deixando o vazio absorvê-lo. Desta vez, porém, enquanto seu corpo se dissipava, seu poder e essência se fundiam com os meus, não houve mudança, nenhuma transformação. Eu estava mais forte, mas não diferente. Eu tinha vencido. Nenhuma batalha chamativa. Sem luta. Acabei de ganhar. É hora de ir para casa. Finalmente. Acho que vou abrir um café para gatos, eu disse, explodindo em uma risada alguns segundos depois. Parece que eu era Adam, afinal, que estranho, eu não me sentia como ele. Mas 90% dos meus desejos eram os dele. Acho que ainda não processei totalmente minha transformação. Eu realmente deveria consertar esse mundo antes de ir embora, murmurei, teleportando-me para o palácio do Soul King. Uma vez lá, caminhei até o cofre, encontrando o cadáver de Ishibe no chão. Ele ainda estava vivo, de certa forma falando. Se alguém dissesse seu nome, ele voltaria. Sorri, eu tinha encontrado a solução perfeita para esse problema. Ishibe. Num piscar de olhos, a tinta começou a escorrer pelo corpo de Ishibe, restaurando sua saúde perfeita. Você absorveu a lâmina e Vacha e o Rei das Almas, Ishibe murmurou, sem saber por que eu o havia ressuscitado em primeiro lugar. Ele logo veria. A razão pela qual ressuscitei Ishibe era simples. Este mundo precisava de um elemento-chave. Ishibe foi quem o forneceu na primeira vez, agora, ele preencheria esse papel. Nem preciso dizer que selei seus poderes, para que seu nome não tivesse significado, e aumentei sua Reiatsu, selando-o em uma prisão muito mais segura do que aquela que ele usou para selar seu pai. Um lugar onde até a morte estava além do seu alcance. Ele nunca morreria. Ele nunca escaparia. Ele viveria para sempre. No mesmo tipo de tormento em que ele uma vez tentou aprisionar outros. Agora tudo que restava era ir para casa. Eu estava farto de tudo isso. Guerra. Combate. Eu só queria me aposentar. Acho que essa é a minha resposta sobre quem eu sou. Eu engasguei, criando uma fenda de volta para o meu próprio mundo. Fim.